Fala galera que acompanha o Arena Tarobá, o podcast do Tá no Pod, um projeto de podcast da Tarobá. Lembrando que este episódio estará disponível no YouTube, Spotify e também no nosso portal tarobanews.com/Londrina, para quem quiser acompanhar aí. E hoje temos um convidado muito especial, mas antes apresentar os nossos co-hosts aqui do nosso podcast. Eu sou Gabriel Alves, jornalista e repórter do portal Tarobá News. Estamos aqui também com Bruno Araújo, repórter e jornalista. Exatamente, olá para você que nos acompanha das multiplataformas. Hoje um bate-papo muito legal, fica aí, espero que você goste. Exatamente, Bruno, e também com Guilherme Eduardo Moraes, estagiário do Grupo Tarobá de Comunicação. Fala galera, tudo bom? Alemão, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente de quando você estiver assistindo esse podcast, né? E muito obrigado, vamos para mais um episódio aí. E agora, trazendo um convidado, já que o Guilherme já deu a pista praticamente de quem é. Spoiler. O nosso spoiler. Ele que foi técnico do Londrina, também atuou como jogador, ele tem uma grande influência no nosso esporte regional. Alemão, uma salva de palmas. Estúdio em palmas. Caião, ajuda a gente. Caião. Aê. Alemão, obrigado pela sua presença, tá uma honra dividir esse espaço aqui e conversar muito sobre futebol, que a gente gosta também, e trazer um pouco das experiências, hoje mais focado na formação de atletas, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel, Bruno, Guilherme. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Adoro falar, adoro conversar, adoro bater papos sobre futebol, sobre tudo que a gente viveu aí, né? E outras coisas bacanas que estão surgindo e seguindo na vida aí. Parabéns primeiro pelo estúdio, pelo programa, sensacional aqui, muito bom. Muito obrigado. A gente gosta da resenha também. É bom. É bom demais. Você falou que a gente vai falar sobre tudo, eu já queria começar perguntando quem foi a pessoa que te colocou nesse meio, como que você começou no mundo do futebol? Lá o alemãozinho, menininho, nem deveria ser alemão, Rapaz, né? Ainda. Na verdade, acho que o grande influenciador da minha carreira foi meu pai. Uhum. Né? Meu pai era uma pessoa que gostava demais de futebol e ele jogava muito bem, meu pai jogava muito bem. Eu acho que ele até teve algumas possibilidades de se tornar um jogador, mas naquela época tinha muita dificuldade a questão do trabalho, né? Os pais precisavam muito dos filhos na questão meu pai era da roça e meu pai sempre foi um incentivador meu de jogar. Meu pai se sacrificou muito por mim e por meu irmão. Eu tenho um irmão também que ele joga demais, joga até hoje, brinca, né? É o Sidney. E ele foi a pessoa, assim, sabe, que nos levava para jogar, que nos incentivava, que tirava todo o seu tempo, mesmo naquela época, que hoje é mais normal o pai levar a buscar, mas ele também se dedicava muito nisso daí. Então eu acho que meu pai, além dele levar a buscar, ele era um jogador assim, ambidestro. Ele jogava na linha, ele jogava no gol, ele jogava de zagueiro, ele jogava de lateral, ele jogava de atacante, sabe? Caramba, ele era realmente assim. Eu joguei polivalente. Pouco. Eu joguei pouco com meu pai porque ele teve 2 problemas de joelho, aí ele parou cedo. Eu acho que meu pai com 40 anos já não jogava mais futebol, né? E parou cedo mesmo, assim. Mas o tempo que eu lembro, ele realmente é muito bom. Agora, quando isso meu pai lá na fazenda, no sítio onde eu morei, que eu nasci em Cruzeiro do Sul, sou de Cruzeiro do Sul, bem novinho me transferi para Nova Esperança, que é onde eu falo hoje que eu sou de Nova Esperança, que minha família mora lá até hoje, mas Cruzeiro do Sul, para quem não sabe, é ali entre Paranavaí, Maringá, Colorado, essa região ali indo já para o Mato Grosso. E quando eu fui para Nova Esperança, que eu comecei a entender futebol, apareceu um treinador que realmente foi o grande diferencial, assim, eu acho que como professor, como treinador e como um homem de caráter que me mostrou muito, né? Que é o Lio Evaristo. Você conhece o Lio Evaristo, né? Hoje tem uma escola de formação em Curitiba, a Le Soccer. E o Lio, ele foi contratado novinho para Nova Esperança, a prefeitura contratou, e ele montou um projeto de escolinha. E ali realmente foi um trabalho diferente, porque até então, até tinha escolinha, mas você via muita brincadeira, não tinha um comprometimento, não tinha uma organização, meio varzeado, como a gente fala. E o Lio chegou e implantou um trabalho físico, um trabalho técnico, um trabalho de jogo, de posse de bola. O que se usa hoje, o Lio já fazia.
em 1986, 87, se eu não me engano. Ele era fantástico. Ele era um cara sensacional, com 22, 23 anos. Ele era novinho, o Lio. Mais ou menos isso. Eu acho que ele tinha 22, 23 anos. Eu tinha 11 anos. Ele deve ser uns 10 anos mais velho que eu, ou um pouquinho mais. E o Lio modificou. O Lio modificou a minha vida no futebol. Meu primeiro título que eu lembro que foi dentro do Willie Davis, jogando contra o Grêmio Maringá, Nova Esperança, Grêmio Maringá e mais 2 times lá, se não me engano, um São Jorge do Ivaí. E a gente fez um quadrangular, a gente ganhou o primeiro jogo e ganhou do Grêmio Nacional. Foi meu primeiro título dentro de um estádio com 11 anos de idade, que nunca tinha nem imaginado estar dentro. E o Willie Davis, né? Pô, coisa mais linda, o Willie Davis, todos nós sabemos. O Willie Davis, estado do Café, estado regional de Cascavel, né? Toda criança, né? Couto Pereira, acho que toda criança quer estar dentro desses estádios, né? Que são realmente há bastante tempo aí lenda. E depois eu dei umas andadas, fui pro Juventus de São Paulo, passei numa peneirada lá com 300 moleques, eu consegui passar, eu e mais um menino só. A famosa Rua Javari, né? Na Rua Javari. Mas eu fiquei pouco tempo, 3 meses, 4 meses, eu vim passear e não voltei mais. Eu tinha 14 anos, né? Você sair lá de Nova Esperança para ir lá para São Paulo, sozinho, pegava metrô, pegava ônibus com 14 anos de idade. E isso para mim acho que pesou um pouco. E eu acabei voltando e meu pai falou, você quer voltar ou você quer ficar aqui? Eu falei, não, pai, se puder eu quero ficar, não quero ir não. E fiquei. Depois eu tive uma outra oportunidade de 1 ano no Blumenau. Também um outro treinador, o professor Celso, também um cara sensacional, passou posteriormente o Lio em Nova Esperança. E aí ele levou alguns meninos de Nova Esperança para Blumenau. Ele levou meu irmão, já tinha ido, mas meu irmão acabou. Quando eu fui, meu irmão voltou, não queria mais jogar bola, deu uma desistida. E mais 3, 4 amigos nossos dali. E aí eu tava jogando uma Copa Uberaba no Blumenau e o Lio estava com o Londrina lá na mesma Copa. E o Lio falou, pô, você tá em Blumenau, eu preciso te levar para Londrina, eu quero te levar para Londrina. E aquilo, como o Blumenau era muito longe da minha casa, dificuldade e tudo mais, eu botei na cabeça que eu queria vir para Londrina, porque o Londrina é o Londrina, né? A gente já tinha essa dimensão de Londrina e Grêmio Maringá na época, que eram as grandes referências fora da capital. E aí eu falei, puta, eu vou voltar. Eu acabei pedindo o desligamento do Blumenau no final do ano. Demorei até um pouco, que isso já era para eu ter vindo em março de 92 para Londrina. Eu acabei demorando um pouco, eu vim em setembro para Londrina. E você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. E em setembro eu vim. E o Lio acabou me trazendo e eu já cheguei direto para os juniores naquela época. Eu não treinei no juvenil, eu fui direto para os juniores, já entrei no grupo dos juniores, fui aprovado dentro do grupo dos juniores. Depois eu até joguei uma Taça Rio pelo juvenil, uma Taça Santiago pelo juvenil, um Jogo da Juventude, inclusive nós somos campeões do Jogo da Juventude de Paraná pelo juvenil. Mas aí eu já ingressei na categoria juniores, que foi talvez a melhor safra de conquistas da categoria de base do Londrina, que foi no ano de 92, 93 e 94, basicamente. Nós fizemos realmente campanhas sensacionais, Taça São Paulo, Taça BH, Paranaense campeão, Jogos da Juventude, Jogos Abertos, tudo que teve a gente ganhou, e os que não ganhou a gente chegou nas finais. Então realmente foi uma safra sensacional. E posteriormente, no ano de 2004, de 94 melhor, eu acabei voltando da Taça São Paulo e já ingressando na equipe profissional com 19 anos. Era aí que foi meu primeiro ano. Eu já ia perguntar como foi esse início profissional. Eu fui aí, né, para chegar ali realmente nessa com 19 anos, né? Nós voltamos de uma quarta colocação na Taça São Paulo. Perdemos a semifinal pro Guarani nos pênaltis com 2 jogadores a menos na prorrogação. Jogamos a prorrogação inteira com 2 jogadores a menos, que foi expulso o Vanderlei e eu. Nós 2 fomos expulsos. Na verdade, nós somos expulsos devido ao Mauricinho. Se alguém lembra aí do Mauricinho, ponta direita do Guarani, se vocês pesquisarem. E pra quem não sabe muito, você era volante, eu né? era então volante. Jogar de volante é uma posição ingrata, querendo ou não, né? Tinha que bater um pouquinho na galera. Mas não é. Eu tomei o segundo amarelo numa falta, né? Eu tinha o cartão amarelo, fiz uma segunda falta, tomei o segundo amarelo, fui expulso, um lance normal de jogo, natural, e a gente acabou. Então, na volta, o Londrina subiu, se eu não me engano, 11 jogadores da base, subiu direto para o profissional. Todos eles eram 7-3,
Já há 21 anos, já para 21 anos. E eu sou 7'5", eu era 2 anos mais novo do que aquele time. Eu e o Aguinaldo. O Aguinaldo centroavante jogou no Corinthians, jogou no Vitória, jogou no Grêmio, muito time. Inclusive ele foi artilheiro da Taça São Paulo naquele ano. O Aguinaldo foi direto para o Anderlecht da Bélgica, já foi vendido, negociado e tal, emprestado, não lembro. E a gente chegou e subiu para o profissional. Aí, né, do profissional acabou a carreira aí por mais 14 anos. 14 anos de carreira, E assim, numa posição, igual eu tinha falado, difícil, né? Porque o carregador de piano normalmente é o volante, né? O cara que carrega o piano no meio campo ali, uma posição, acho que eu diria, uma das mais difíceis. Mas interessante, Bruno, Gabriel, Bruno tá aqui. É interessante assim, eu só não joguei profissionalmente de goleiro. Caramba. A única posição que eu não joguei profissionalmente foi de goleiro. Todas as outras posições eu joguei. Até de centroavante e até de líbero. Inclusive eu fiz um centroavante na Arena da Baixada Antiga. Nossa. Eu joguei de centroavante pelo Londrina. De centroavante mesmo, de homem de camisa 9 ali. De mobilidade, mas o cara mais à frente. Por causa de uma situação que aconteceu no jogo, eu nem lembro quem era o treinador. Falei, irmão, eu acho que nós perdemos um jogador expulso, alguma coisa assim. E eu acabei o segundo tempo inteiro jogando de atacante. Né? Inclusive eu fiz o gol, foi 1-1 o jogo. Nós estávamos ganhando o jogo, gol meu. E no final os caras empataram, o Atlético empatou. E quanto ao Corinthians, no Pacaembu, eu joguei de líbero, coisa que eu nunca tinha feito até então. O Corinthians do Tevez, Corinthians do Mascherano, Corinthians de 95. E no Pacaembu, né? No Pacaembu, Paysandu e Corinthians, um jogaço, 3-2 do ano que o Corinthians foi campeão, né? 3-2 pro Corinthians, foi 1-0 pro Corinthians, 2-1 pra nós. 3-2 pro Corinthians. Foi um jogaço, velho. Foi um jogaço. Coisa mais linda do jogo. E eu joguei de livre. Então, assim, e quando eu comecei, tanto no Sub-20, eu comecei como lateral direita. E no profissional, eu joguei várias vezes de lateral direita e lateral esquerda. E interessante que quando eu cheguei no profissional, eu era um segundo volante, o Gainete chegou. O Gainete, lembra do Gainete? O treinador? Ah, sim. O Gainete chegou e ele me colocou de meia, não era nem um meia esquerda, era quase que um ponta esquerda. Ele fazia um 4-4-2 e me colocou pela esquerda. E quando ele me colocou, eu falei assim, puta, esse treinador acho que ele quer me derrubar, porque como jogador tem essas conversas, tá? Tem essas conversas bestas, que, né? O cara tá tentando te ajudar e você acha que ele tá querendo te prejudicar. É impressionante, isso é impressionante, mas é real. E você só vai se dar conta disso depois que você... Depois que para. Você fala, puta, quanta coisa aconteceu que você interpreta de maneira errada. E ele me colocou como quarto homem, falso meia. E aí eu comecei a treinar e tal. Nos primeiros dias eu me senti um pouquinho incomodado, mas depois numa conversa com ele falou assim, eu vi você jogando contra o Palmeiras na Taça São Paulo desse jeito, e eu quero que você jogue assim. Porque na Taça São Paulo nós pegamos o Palmeiras, e o time do Palmeiras era muito bom, e se eu não me engano foi as quartas de finais da Taça São Paulo. E o professor Canhoto, ele jogava no losango. Um volante, que era o Oséias, eu pela direita, o Tião pela esquerda e o Luciano Araújo, né, que era o nosso meio de campo. A gente fazia meio com um losango ali. E aí, nesse jogo do Palmeiras, ele mudou para um quadrado. E nesse quadrado, eu fui para a esquerda, para marcar a descida do lateral direito do Palmeiras, que era muito forte. Então, à frente do que seria o primeiro volante, mais para a esquerda, no caso, ali para marcar a descida. Para marcar a descida. Caramba! E nós ganhamos do Palmeiras de 1-0. E nós passamos de fase. E o Gainete... Eu nunca imaginava na minha vida que ele ia lembrar. Eu nem sabia quem era Gainete. Ele veio pro Londrina e assistiu esse jogo. E no jogo ele viu eu jogando desse jeito. E ele chegou e me botou no profissional desse jeito com 17 para 18 anos. Eu já estava completando 18 ali, porque eu faço aniversário em março. E eu subi pro profissional em fevereiro. E o Gainete chegou mais ou menos nessa época, eu estava completando 18 anos. E ele me colocou ali. Eu joguei o Campeonato Paranaense de 94 inteiro como titular. Eu fiz 7 gols na competição. Você imagina hoje um jogador de 18 anos, você imagina hoje um menino de 18 anos jogar no profissional e fazer 7 gols no Campeonato Paranaense. É muita coisa, cara. É muita coisa. É muita coisa.
Mas na época, ninguém se dava conta disso, era a mesma coisa de nada, eu ganhava ajuda de custo, nada mudava nada, você entendeu não? Hoje, se um cara faz aqui e eu tô ganhando R$10, o empresário do moleque chega e fala, ele tem que ganhar 100. E o clube tem que dar, porque se não der, perde. Naquela época não perdia, o A cara... internet deu uma ajudada nisso? Em relação à valorização até um pouco mais do atleta? Eu acho que a modernidade, essa velocidade, eu acho que ajudou todo mundo. Não é só o futebol, não. Eu acho que tudo você consegue divulgar todo o seu trabalho, o cara que faz um trabalho bem feito em qualquer área, e ele divulgou, ele vai ter resultado. Eu acho que é isso. Como também a coisa ruim também, ela prolifera muito rápido, porque tudo é rápido. Mas mudou demais. Eu falo hoje assim que eu gosto, tá? Eu gosto do futebol atual. Tem muita gente que critica o futebol atual e eu acho que cada época é uma época. Cada época tem suas coisas boas, suas coisas ruins. Né? Mas eu gosto demais. Eu acho que o futebol atual está muito bom. Lógico, você não tem mais aquele talento individual, você não tem, né, o cara que tal resolve o jogo. Só que o futebol mudou, a dinâmica é hoje. O jogador tem que ser muito mais inteligente, o jogador tem que ser muito mais rápido, o jogador tem que ser muito mais focado. O jogador não pode ser gandaieiro. Porque é natural, pô. O cara é referência. Hoje o negócio ele é referência físico mesmo, né? Não, mas ele é referência de criança, ele é referência de vida. Isso não cabe mais. A coisa mais triste que nós temos hoje é um Daniel Alves preso e um Robinho preso. Os caras que eram para ser referência nossa. Não é isso, não? Com certeza. Preso. Entendeu o que eu tô querendo dizer, não? Então, infelizmente, mas são referências aí que o futebol, eu gosto bastante do futebol e era outra época. Futebol era outra época. Eu ainda vivia um futebol bom. Tem gente que viveu pior que a gente, né? Dificuldades pior que nós. Mas foi muito bom. É que bom ainda mais levando em consideração, por exemplo, os anos 80, que era bem mais difícil. É porque os anos 90 teve um boom muito grande também, acho que vai escalonando, né? Conforme o tempo vai passando, as coisas vão evoluindo, né? Nos anos 90 o pessoal começou a ganhar um dinheiro, mas aí, se comparar com hoje, por exemplo, não é nada. Mas também o Vampeta, eu lembro esses dias, ele deu uma entrevista, ele falou que ele ganhava $5 mil lá na Holanda, quando ele foi. Hoje em dia, $5 mil, cara, não é salário para um jogador ruim. De Série B, sim. Terceira ou quarta divisão de qualquer país. $5 mil, né? $5 mil, né? Mas já assim. E naquela época ele era um jogador top, né? Nos anos 90, foi lá pra Holanda, né? Jogava com o Ronaldo, era no Ajax? Não, no PSV. No PSV, né? Exatamente. E ganhava isso. Hoje em dia, se você pegar... É um valor irrisório para os tempos. Então acho que vai evoluindo, né? Com e a safra de craques também que você presenciou, né? Os anos 90. Sensacional. Muito craque. Era muito cara absurdo. Você conta quantos meias tinha? Cara, meia clássico. Quantos você Eu tava conversando com o Gabriel esses dias. A gente parou de fazer meia, assim, não só no futebol brasileiro. O futebol moderno, assim, né? O meia clássico, ele acabou. E naquela época tinha, ó, Marcelinho Carioca, Alex, Djalminha. Nossa, você vai enumerar aí, velho, tem muito. Eu fiz um estudo, quando eu estava no Londrina, eu fiz um estudo para eu entender um pouquinho o que foi. Porque todo mundo fala assim, o futebol mudou, o futebol mudou. Aí eu falei, pô, vamos ver. Eu queria entender se o futebol mudou ou se o futebol é o mesmo. Então eu já comentei isso várias vezes, mas eu nunca fiz um podcast como entrevistado, então vocês vão ser os primeiros a saber. Eu fiz um estudo sobre a seleção brasileira. E aí, da seleção brasileira, eu vim até os anos 2019 ou 20, que foi a época que eu fiz. Então, eu fui da seleção brasileira ao Grêmio, campeão da Libertadores, ao Liverpool, na época que estava no auge, e ao Atlético de Madrid, que são características diferentes de jogo. Né? Então, eu fiz um estudo. Da Copa de 58, 70, 82, 94... 98 e 98. De 2002 eu não fiz, porque de 2002 eu já tinha muito nítido o que era a seleção de 2002. Eu já estava... Isso daí já estava na minha cabeça muito aberto, como eu jogava, como não jogava, então eu não fiz. Aí eu vim para o Grêmio de 2017, campeão da Libertadores, do Liverpool e do Atlético de Madrid. E entender sistema de jogo, posicionamento de campo, o que os caras faziam, o que os caras não faziam e tal. Então, assim, o que eu cheguei à conclusão? Que não mudou nada de 58 para cá. Caramba! Mentira.
Eu tenho prova no meu computador que eu salvei tudo, situações por situações, que as características de jogo, elas são as mesmas. De 58. Tática. Porque o pessoal fala Tática. muito do Zagallo e 70, Tô né? falando de tática. O Zagallo de 70 é o time de 58. A mesma formação, a mesma característica de jogo, o mesmo posicionamento em campo. Só mudou os jogadores. Que eu vou falar pra você que 94 foi o mesmo. Caramba. Se Mudou você o pegar, material humano. se você tá querendo pegar dizer. o sistema tático de 58, se você pegar o sistema tático de 70 e se você pegar o sistema tático de 94, eles são exatamente os mesmos. 4-4-2, com 2 caras fazendo a marcação pela beirada. Lógico. Aí você fala assim pra mim, Alemão, mas em 70 tinha o Jairzinho e em 58 tinha o Garrincha, que não é o Mazinho. Sim. Não é o Mazinho, certo ou não? Certo. E lá em 58 você tinha o Zagallo, e você tinha o Rivelino, e você tinha o Zinho. Certo ou não? Certo. Beleza? Beleza. Eles são características individuais diferentes. Características individuais diferentes, principalmente os da direita. Né? Certo. O Zagallo, agora o Zagallo, o Rivelino e o Zinho, eles eram muito parecidos nas características e nas ações dentro do campo. O Garrincha completamente diferente do Mazinho e o Jairzinho completamente diferente dos dois, porque o Jairzinho era correria, o Garrincha era correria com drible, mais drible, e o Mazinho era mais posicionamento. Mas a função tática eles executavam exatamente as mesmas. Caramba. Tá? E no 4-4-2 com 2 volantes por dentro, certo ou não? E 2 atacantes, que se não for pegar os nomes aqui, talvez eu não vou lembrar de tudo, Didi, não sei quem no primeiro ano, no segundo era Gerson e... Me fugiu o nome do outro primeiro volante, que era também fera pra caramba, jogava demais. Agora eu nunca vi, assistindo todos os jogos, eu não vi nenhum volante jogar igual o Didi. Nenhum jogar igual o Didi. Fez gol em final de Copa, Sensacional, né? Didi, sensacional. Assistindo, tá? Jogo. E na outra, 94, Dunga e Mauro Silva, que todo mundo falava era brucutu, caneludo, mas os caras não erravam um passe. Eles faziam a função deles de... Mas o César Sampaio 98 era melhor, não era? Talvez, tecnicamente falando? Tecnicamente, talvez melhor. Só que não foi campeão. É aí que pega, aí que tá, né? Quem Mas ganhou? é engraçado, né, Entendeu, que falando taticamente do time de 58, 62, 70, mesma forma de jogar até 94, só que 94 foi mais criticado na época, né? Tipo, ironicamente falando, foi campeão. criticado. Quase não vai Foi- pra Copa. Foi criticado. turbulento, Mas né? você assistiu a Sport TV na pandemia, que eles reprisaram Sim. todos os jogos da seleção? Todos não, mas eu cheguei Não, mas a você viu? acompanhar. Você viu qual que foi o... Eu comentei porque eu tava muito... Eu tava como treinador do Londrina, então eu tava vendo tudo que tinha de futebol, eu tava vendo e eu gosto de ver para eu Muito aprender. consumo, né? Exatamente. Eu assisti quase todos os jogos. E o que os comentaristas falaram? Se você buscar esses jogos agora, que foi reprisado, eles falaram, caramba, como o futebol da seleção brasileira é atual. Ó, escuta o que eu vou falar, hein? Isso eles falando naquela época. Falando agora, Falando em Comentarista de 2020. agora, falando Ah, do jogo. Os comentaristas de 2020, reprisando os jogos da seleção de 94, esses caras de atual, agora que estão aí na Sport TV, eles falaram assim, puta, como o Brasil joga um futebol atual. E aí eu falo, por isso que eu falo pra você, que o futebol de 58 e o futebol de hoje, ele é a mesma coisa. O que muda no futebol, tá? Eu vou pro que muda, lógico, teve muita coisa que mudou. A velocidade do jogo. A velocidade do jogo. Naquela época, quando perdia a bola, você recuava. Você não atacava a pressão, você não atacava pós-perda. Hoje você perde, você pressiona. Perde, pressiona. Certo ou não? Naquela época não, você perdia, recuava. Você ia lá para trás e o cara vinha com a bola andando. Tanto é que tem uma jogada do Gerson, que eles vão andando para lá, andando para cá, vai andando para cá, porque era outra característica do jogo. A velocidade do jogo ela é muito mais baixa. Condição de campo, condição de bola. Tem uns lances daquela época lá que os caras davam pontapé.
pontapé. O jogador passava, ele passava com a bola, dava um chute no cara. E não tinha nem expulsão em 58. Sim. Não é isso? Não tinha nem cartão. Não tinha. Era essa a característica. Hoje não tem mais isso. Hoje o cara bota a mão para trás para uma proteção que era muito utilizada e você rela a mão no rosto do cara, o cara se joga para trás e você toma cartão amarelo e é falta. Coisa que, na minha opinião, muito normal do jogo, você se proteger e usar o braço. Então, muitas coisas. A bola, o campo, os valores, as cifras. O Dunga tava falando isso esses dias, eu vi uma entrevista dele, falando, porque que é um crime, inclusive, falar isso. Tem gente que fala que Pelé, Garrincha, esse pessoal não jogaria hoje em dia, né? Não jogaria. Fácil. Aí ele fala, pô, naquela época não tinha câmera, meu irmão. A câmera tava focando lá no ataque do time adversário, o Pelé e o Garrincha tava tomando soco aqui atrás, não tinha uma câmera pra pegar Tem isso. a famosa cena da cotovelada do Pelé, né? Então. Naquela E aí os caras falam, eles não jogariam hoje em dia. Pô, Jogaria fácil. São outros tempos. Por isso que eu falo, meu. tem ônus e bônus, né? Lógico que tem. Você vai comparar um Pelé com qualquer um outro, né, meu? Olha o que o cara fez, né? Para quem assistiu, eu comprei o DVD do Pelé Eterno. O DVD do Pelé Eterno é sensacional, né? Eu gosto pra caramba, eu tenho na minha casa. E aí eu assisti nos jogos de 58 e de 70 e na verdade a grande diferença do Pelé, e eu fiz uma postagem no meu Facebook, que eu nem estou usando mais, né, gente, hoje só Instagram. Eu fiz uma postagem mostrando qual era a diferença dos 10 para os 10 atuais. Pelé, Maradona, Messi e Alex. Eu sou fã do Alex. Além dele ser meu amigo, eu sou fã dele. O Alex Cabeção? Cabeção. Com todo O respeito. Alex é maravilhoso. O Alex, ele eu sou fã também. E você sabe que o Alex veio aqui para fazer o meu podcast só para isso? Sério? Ele saiu de Curitiba, veio aqui, participou do meu podcast e foi embora. Caramba. Caramba. Ele parece ser muito boa gente. Gente né? boa demais. Ele tá na Turquia agora. A grande diferença desses caras é que eles entram na área. Eles pouco jogam do lado do campo. Entendeu? Não. Eles pouco jogam na lateral do campo. Eles jogam muito por dentro. E o Pelé, era impressionante o Pelé, que ele pegava toda a bola e ele verticalizava pro gol. Toda a bola. Ele verticalizava pro gol. Ou ele ia com a bola pro gol, ou quando ele dava a bola nas beiradas, ele entrava na área. Por isso que os caras falam que não sabia se o Pelé era atacante. Todo mundo fala que o Pelé é atacante ou ele é meia. Na verdade, ele é um meia atacante que pisa na área, que hoje usa a palavra pisa na área, né? Que o cara entra dentro da área. Esses caras são diferentes por causa disso, entendeu? E é a característica do gênio, né? Porque você vê o Messi e o Cristiano, trazendo pra hoje, o que eles atacam a área é brincadeira. O que eles atacam a área, assim, tipo, parece que eles têm um prato de comida lá. Por isso que... Né? Os caras atacam a área. Aí eles atacam a área e eles têm capacidade técnica de definição. Que isso não é todo mundo que tem, entendeu? Não, leitura de posicionamento, onde a bola pode ir, onde ela pode chegar, qual que é o ângulo de curvatura que a bola pode ter, tempo de bola. Parece jogar bola, parece ser tão simples. Parece ser simples. Aí eu vou dar um treino hoje, eu faço um trabalho de passe, de triangulação, de aproximação, e não acerta, eu falo, tá vendo? Parece ser fácil. Né? Vocês querem jogar bola, mas vocês não conseguem trocar 2 passes. Como que você quer jogar bola? Então, você jogar bola não é só você saber pisar na bola, você tem que ter leitura de jogo. E hoje, muito mais do que antigamente, o jogador ele precisa ter inteligência de jogo. Ele precisa saber onde ele vai. Rápido, né? Muito rápido. Você domina a bola, tem um cara que te olha. Então você precisa jogar a bola com multifocal, vamos dizer. Outro dia pegaram uma situação do Messi e aí fizeram uns focos no olho dele assim, né? Então a bola estava lá, ele estava aqui caçando espaço antes da bola chegar. Não sei se você viu isso daí, né? Ele fica o tempo inteiro assim, ó. Na verdade, parece o jogo um raio-x. Tá passando um robozinho assim. É super engraçado a Copa de 22, um dos lances mais incríveis de uma das arrancadas dele é que ele tá sempre olhando o posicionamento dos meias / zagueiros. Ele anda, ele não se posiciona correndo, ele tá sempre andando no campo pra ele achar essa brecha, pra ele receber a bola de forma limpa e arrancar. Tirando o zagueiro, tirando o meia, ele busca esperto. Espaço vazio. Buscar espaço vazio. Então, muitos atletas, eles buscam uma marcação. Ele aproxima do cara que está marcando ele. E, na verdade, o cara que joga, todo mundo, mas principalmente os meias, que jogam em espaço mais apertado, ele tem que buscar espaços vazios. Principalmente trabalhar na zona morta do seu marcador. Né? Porque o marcador está olhando para a bola, você faz o lado contrário dele, para ele não ter a tua visão.
E isso são poucos que fazem. Eu falo que eu joguei contra o Alex, eu joguei com o Alex na seleção, eu joguei contra ele no Palmeiras. Foi o cara mais difícil que eu marquei, porque eu não achava ele. Porque sempre que eu olhava, quando eu olhava para a bola, ele já não estava mais no ângulo que eu estava vendo, ele já tinha buscado um ângulo contrário. Entendeu, não? Não é à toa que ele fazia o que ele fazia em todos os clubes que ele passou. Você tá olhando aqui, você tá olhando para ele aqui. Você tá olhando para ele aqui. Aí na hora que você olha para a bola aqui, que você vai olhar para ele, não tava mais, ele já tá aqui, ó. Nossa. E aí, quando você vê assim vir para cá, a bola já entrou aqui, você, entendeu? Então isso é inteligência de jogo. E esses caras estão acima do normal. O Messi, o Cristiano Ronaldo, pô, os caras são fantásticos, né? Sim. Pô, hoje é um Toni Kroos parando, que dó. Que dó. Que dó. Pô, quando os caras me falaram que o Toni Kroos tem 34 anos, é isso? 33 anos? Ele vai fazer 35. Ele tem 34 para 35. Pô, um cara desse ele pode jogar de verdade. Se ele quiser, até 45 Bom, Modric anos. aí, e é tão legal, né? Porque Pode, com velho. 34 ele já ganhou tudo. Tudo. Mas ele começou com quanto? Ele começou com uns 17, 18, né? Hoje em dia também começa-se no profissional mais cedo, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, do Hendrick, que começou 16, o Estevão agora 16, 17, né? É que hoje, como tudo na vida tá precoce, se é bom ou se é ruim, eu acho que é mais bom porque todo mundo vive mais coisas. Antigamente o cara, tudo bem, começava a trabalhar cedo, né? Criança com 10 anos talvez já trabalhava e tal, mas morria com 45, 50. Hoje nós vamos até 80, até 85. Meu sogro tem 88 anos e dirige bem. Tá né? melhor dirige hoje, com muita né? lucidez. Dirige com muita lucidez, né? Por isso que a família deixa, porque ele tem muita lucidez, então assim, tranquilo. Mas as pessoas vivem muito mais hoje. Então ela vive muito mais situações por muito tempo, coisa que não se vivia antes. Mas hoje em dia, todos os clubes top, eles estão trabalhando de uma forma muito sistematizada, inclusive parte física, inclusive parte de musculação, com crianças de 9, 10, 11 anos. O Hendrick é um touro. Esses moleques vão chegar com 17 anos totalmente prontos. Se as escolas de formação, se as pessoas que estão no meio não preparar melhor os seus meninos que não têm essa oportunidade de estar num time maior, eles vão sofrer. Eles não tem mais essa de moleque ir lá no São Paulo fazer teste com 14 anos, com 15 anos, eles não conseguem mais. Fazer com 8, eles estão produzindo lá, né? Aí eles fazem uma pré-seleção. E essa pré-seleção, eu tô falando do São Paulo, mas é o Palmeiras, é o Grêmio, é o Flamengo, são todos eles que trabalham, é o Bragantino. Aí você vai pros top de hoje, não né? é o Corinthians, Bahia, hoje em né? dia O Corinthians também faz. O Corinthians faz, sabe por quê? Porque o coordenador da base do Corinthians deu um curso da CBF recentemente, ano passado, que eu fiz, da licença B que eu fui fazer. Ele falou inclusive foi ele que falou exatamente que esse processo de trabalho sistematizado do sub-9, sub-10, sub-11 é feito dentro do Corinthians já. Não, eu tô falando isso brincando porque eu sou corintiano e a fase tá sofrendo. feia, eu tô sofrendo. É que o Corinthians tá uma draga mesmo, vamos falar a verdade. Então, eu tô sofrendo. Faz tempo, mas eu sei né? que faz. Mas faz tempo, né? Que vem uma veiarada danada mesmo. Eu falo isso pra ele há muito tempo, mas não me escuta. Deixa eu falar uma coisa. Você tava falando que a gente vive mais coisas hoje em dia. Eu quero puxar pra sua vivência. Você jogou na Itália, né? Eu joguei. Um tempo. Eu joguei. Como que era naquela época? Já era diferente? A vida na Europa, cara, é outra coisa, né? Rapaz, talvez foi a minha melhor experiência de vida ter vivido na Itália. Pouco tempo, tá bom não? Que aí entra muitos fatores, isso que eu falo pra você. Eu poderia ter ficado na Itália muito tempo. Eu poderia ter ido pro Japão e ter dado certo. Eu fui pra China e eu acabei não conseguindo, assim, por vários fatores eu não estar lá dentro, não dar uma sequência, mas na Itália eu gostei demais. E assim, eu falo que... Você sabe o que eu admiro? Não, assim, eu sou brasileiro, gosto do Brasil pra caramba. Eu já falei pra muitas pessoas, pô, eu não saio do Brasil pra ir morar em outro lugar, largar minha família, ou quando eu falo minha família, não é só eu, minha esposa, meus filhos, você tem todo um contexto de família por trás que assim, eu gosto demais, que é minha mãe, meus irmãos, meu sogro, minha sogra, meus cunhados. Eu acho que esse contexto, esse ambiente é muito bom pra gente, sabe? Esse ambiente é muito bom pra gente. Mas muitos lá também tem problema, não tô falando que mas eu gosto mais da educação do povo. Você assiste um jogo do futebol europeu, acontece um VAR. Você vê alguém trombando o juiz pra ele não ir lá ver o VAR?
Ninguém faz O isso. juiz cancela o jogo, cancela o gol, dá impedimento, dá um pênalti. Alguém reclama com esse cara? É a aceitação do que tem que ser feito. É você ter hierarquia. Né? Então, Um assim, minuto de silêncio, por exemplo, extremamente respeitado. Né? respeitado. Mas o que mais me chamou a atenção na Itália, pensa nos caras fortes. Eles jogavam numa linha de 4 zagueiros. Né? Aí eu falo pra você. 4 zagueiros, 2 volantes, 2 linhas de dois pela frente, que normalmente eles usavam 2 laterais de ponta, não usava ponta, e 2 atacantes, que é a Copa de 58, que é o que nós estamos falando aqui. Beleza? Não. É isso. Perfeito. Mesma coisa, não mudava em nada. Os caras marcavam muito forte. Os treinos eram muito fortes. Tem esse negócio muito de futebol forte. físico, marcação Muito forte, né? Técnicos, tecnicamente bons, só que se você fosse maldoso, eles ficavam malucos. Você conseguiu entender a diferença de você ser leal e desleal? É jogar firme, né? Você ser leal, pode jogar firme, velho. Pode jogar. Só que se você for maldoso e quiser dar uma pisada nos caras, os caras ficam malucos. O Gattuso, por exemplo. Ele Muito era leal. muito leal, né? Mas muito ele era leal. muito lembrando forte. assim, o italiano que eu achava maldoso é o Materazzi. Mas Sim. esse faltou a aula, né? Esse Do faltou fair a aula. play. Como tudo. Mas- Mas isso que eu falei, como todo povo e como toda situação, você tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Que são, Sim. o Matarazzo, ele é extremamente maldoso. Né? carniceiro. Ele era de É que é tão Nossa. diferente quando você vê, por exemplo, o Zaga com Nesta, Maldini. Nossa. Que eles eram extremamente leais, não passava nada. E o Gattuso foi uma época que eu peguei, que eu tava na Itália, ele tava no auge do Milan, eu assistia bastante jogo lá deles, e ele, rapaz, eu gostava demais dele. O cara parecia que ele tinha, vamos falar aqui, 4 pulmões, que ele era 2, que ele tinha 2 corações, que a coisa dele era realmente, a intensidade dele era uma coisa absurda. Ele chegava em todas as bolas, ele não tinha bola perdida. Engraçado ele marcando, ele abaixava assim, que ele é baixinho, né? Ele ficava meio que debaixo dos caras, assim, os caras escondiam a bola e ele ia para roubar. Extremamente leal. Um cara extremamente leal. Que é o que falta às vezes pro nosso futebol, lealdade. Lealdade na simulação. Porque há uma coisa muito real que acontece no futebol, e aí não sei se vocês concordam comigo. Às vezes acontece um lance que o cara cai e aí o juiz deixa seguir ou para o jogo, muitas vezes hoje em dia está parando o jogo, e aí daqui a pouco o cara levanta e sai, não acontece muito isso? Então, quando que o árbitro vai saber se o cara realmente machucou ou não machucou? Entendeu? Porque existe a simulação para você matar um contra-ataque, para você parar um jogo. Então, assim, essa questão da simulação ela é muito complicada no Brasil. Eu acho que é uma das piores coisas no Brasil é isso daí. É o jogador simular uma contusão, simular um que está machucado, e aí você nunca sabe. Eu falo para os meus meninos. Às vezes eu tenho criança que está começando comigo com 10 anos, com 9 anos, ele cai e fica lá no chão. Dificilmente eu paro um treino. Agora, você percebe quando é sério, né? Você, no ato da trombada, você vê que é sério. Então, quando é sério, eu paro, vou lá e paro. Mas quando eu vejo que não foi nada, eu não paro o treino. Meu treino segue, o moleque fica lá no chão, às vezes eu nem vou nele. Eu fico de novo, falo, levanta, e não vai. Porque o que eu falo para eles? Quando vocês machucar de verdade, a gente não vai saber. Entendeu ou não? Às vezes machuca. Sim. Às vezes machuca de verdade. Eu tenho um menino recentemente no country que o moleque foi chutar a bola e ele colocou a perna na frente e o moleque chutou atrás da perna dele. E na hora doeu pra caramba. Na hora eu vi que doeu porque foi muito forte. Eu fui lá, parei, tiramos ele e tal. O pai dele veio buscar o moleque e fraturou a perna. Nossa. No treino. Tão forte que foi o chute, mas realmente foi forte. Né? E acontece. Lógico que acontece. Mas não é um menino que simula, é um menino normal lá. Mas às vezes a gente não sabe. Então, essa é a diferença aqui. E a cultura, né? O país, a beleza da Itália. Eu passeei por um período em algumas cidades, Roma, Firenze. Fui em pelo menos umas 4, 5 cidades para aproveitar que eu estava lá. Nós fomos conhecer. Eu e a minha esposa, que a gente não tinha filho na época. E então a gente ficou o pessoal que tinha mais 2 brasileiros, eles vieram embora, nós ficamos 15 dias. Eu falei, vamos ficar por aqui, vamos aproveitar e vamos passar. Mas é muito lindo, bicho. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 6 meses só. Nossa, Só 6 meses. Bacana, hein? Só 6 meses. Morava eu onde? peguei o segundo turno do campeonato da Série C do Campeonato Italiano. Eu morava em Monza, onde tem o Grande Prêmio de Monza. E aí eu fui conhecer o circuito.
Caramba. E o circuito é dentro de um parque da realeza da Itália. Então existe o castelo, gigantesco. Dentro do castelo existe o parque, que é o quintal do castelo. E dentro do castelo foi feito o circuito. Dentro do parque foi feito o circuito. Lindo. É sensacional. É a coisa mais linda do mundo. É muito bonito, velho. É bonito de verdade mesmo. E hoje, na verdade, é um local turístico. Uhum. O castelo não é mais. Tem lá, talvez tenha uma biblioteca, tem alguma coisa lá dentro, que eu não lembro, né, direito. Mas é muito bonito. Muito bonito mesmo. A Itália é... Nossa, Milão. Tem gente que fala que se você for dar um rolê na Europa, Tem que... você tem que reservar, tipo assim, você vai dar uma volta de 10 dias em alguns países, não coloca a Itália. Porque a Itália você tem que reservar uns 10 dias, 15 pra você passear por lá, porque tem muita coisa. Gente, se a gente for pensar que a Itália, Roma, é de antes de Cristo, e que tudo que a gente fala da época, né, da leitura da Bíblia, você fala de Cristo. E aí eu tive lá no Coliseu. E você olha aquele entorno do Coliseu, que é aquelas... Tem um nome daquilo lá que eu não lembro agora, que é tudo meio que destruído, né? Meio que destruído. Rapaz, aquilo lá é a coisa Lindo, mais linda. né? Não, é linda, é sensacional. Não tem foto, você tira fotos, não tem nada que descreve você tá lá e vê aquilo pessoalmente. Não tem. Eu falo com meus filhos, né? O Thiago e a Gabriela. Fala assim, ó, tentem ir passear, conhecer. Né? Talvez a gente não vá conseguir te dar essa possibilidade para vocês. Eu fui por causa do futebol, talvez se não fosse futebol minha família não teria essa condição para me levar até lá. Então, graças a Deus eu tive essa oportunidade que o futebol me deu. Tudo praticamente que eu tenho na minha vida e tudo que eu conheço, tudo que eu vivi, basicamente é pelo futebol. E eu falo para eles, vai que vale a pena. Vale a pena, meu. Você juntar um dinheiro, guardar, vai lá, fica 10 dias na Itália, ou sei lá, na Espanha, qualquer lugar desse. Rapaz, você vai morrer, vai ficar aí pros outros, daqui 100 anos não é mais teu, não é mais de ninguém, né? Assim que diz que tem a história. E você vive, velho, você vive, assim, vai lá e passeia, que é muito bom. E aí entrou na parte, por exemplo, da educação do povo europeu, tudo isso, e aí eu queria entrar na parte que você mesmo comentou, da formação, que agora é o seu foco, a formação de atletas, levar essas crianças a terem a iniciação ao esporte, a educação pelo esporte, e aí se tornar primeiro cidadão e depois atleta, né? Como que tem sido essa experiência para você? Rapaz, você sabe que quando eu parei em 2008... eu parei com 32 anos em 2007 e depois o Valde Mello me convidou para ir na época a DAP Galo Maringá, que foi uma junção entre o Maringá e o Campo Mourão. A DAP Campo Mourão aí virou a DAP Galo, se eu não me engano. E eu acabei indo. Mas quando eu parei, eu já estava meio que... Eu não via perspectiva de crescimento profissional dentro do futebol como atleta. E eu não queria trabalhar no mundo profissional de futebol. Isso era uma coisa que eu já tinha na minha cabeça que eu não queria trabalhar. Eu vivenciei um futebol médio, né? Joguei 7 Paulistão, joguei Série A, joguei pelo menos umas 8 Série B, se eu não me engano, Série C. Então eu joguei muito, que se fosse hoje, talvez, eu tinha ganho muito mais dinheiro numa Série B, né, meu, do que na minha época que eu joguei. Mas eu vivenciei tudo isso. Então eu sabia de toda a dificuldade que é você trabalhar no mundo profissional. Mas eu tinha uma experiência de vida e eu gosto demais de esporte, de futebol, e eu gosto de tudo. Eu gosto de jogar vôlei, eu gosto de jogar tudo que tá do esporte ali, eu gosto pra caramba. E eu tinha na ideia que eu precisava seguir a minha vida, que eu tinha apenas 32 anos e que eu tinha muita coisa para viver, e eu fui fazer faculdade. Eu resolvi fazer uma faculdade, que eu achei que tinha certeza, e isso é fato. A faculdade me ajudou muito a sequência da minha vida profissional, pós-carreira profissional. Então eu queria estar nesse meio de formação. É uma coisa que eu gostava, já tinha em mente alguma coisa nesse jeito. Quando eu me formei, eu tive uma oportunidade de ir para a Júnior Team do Irã Campos. E a Júnior Team eu comecei no Sub-13, escolinha, depois eu fui para o Sub-17. E aí eu tive uma oportunidade dentro da faculdade de ir para a Fundação de Esportes de Londrina, onde eu fiquei 7 anos. E dentro da fundação, estudando em Fundação de Esporte, eu criei alguns horários de trabalhar em trabalhos assim também,
Montei uma equipe de adulto para dar treino, uma parceria com o Ricardo Vilela no Bola na Rede. Eu trabalhava em alguns momentos, alguns horários, e eu fui trabalhando dessa forma, que é o que eu imaginava, que eu gostava de fazer. Até aparecer até acontecer de me tirarem da Fundação do Esporte quando houve uma troca de prefeito. Aí houve uma troca lá de comando, eu era assessor, e eu acabei saindo e fui para o Londrina pro Sub-17. Para o Sub-17, eu acabei seguindo, que depois acho que a gente pode entrar um pouquinho no assunto, né? Mas acabei indo lá. Mas o meu interesse era sempre de formação. Até 2021, quando eu estava no Juventus de Jaraguá, 2022, no Juventus de Jaraguá, que eu estava em mente que eu não queria mais trabalhar com futebol profissional, que eu ia voltar a trabalhar no que eu gostava, que era a formação, e montar as escolas. Por quê? Dentro do trabalho profissional também que eu vi muitos jogadores com muita dificuldade de entendimento de jogo, de inteligência de jogo, de entrega. E eu falei, eu vou montar uma escola de formação. Lógico, a minha escola não é uma escola filantrópica, a minha escola é uma escola realmente, todas elas são escolas pagas. Lógico que eu tenho alguns alunos dentro do meu projeto que eu dou bolsa, que não tem condição de pagar e que são crianças que têm potencial. Eu tenho alguns deles assim que trabalham comigo, mas a maioria, todas elas. Mas realmente de mostrar para os meninos que o futebol, ele requer disciplina, que o futebol, ele é físico e técnico desde sempre. Você não pode trabalhar com a criança. A criança não pode fazer uma parte física, a criança não pode fazer um salto, a criança não pode fazer um zigue-zague, a criança não pode fazer um bate-volta, que vai e vem, né? Aquele treino. Trabalhar muito fundamento de técnica, de domínio, de finalização, de cruzamento, de cabeceio, de sistema tático. Eu trabalho no sistema tático com a minha equipe, moleque de 10 anos, de 9 anos, trabalha taticamente comigo. Aí você fala assim, e eu vejo muito aqui, mas tem que deixar a criança à vontade, tem que deixar a criança brincar. Lógico que tem, dentro de um contexto de trabalho, sério. Dentro de um trabalho sistematizado, dentro de um trabalho que você vai mostrar para ele os caminhos que vão facilitar a vida dele para ele jogar melhor. Interessante falar isso, porque tem muita molecada que você vê que às vezes tem muito talento, joga muito, futebol solto, dribla, tudo, e às vezes falta essa noção do que é a tática técnica do futebol para você ter, por exemplo, continuidade de carreira às vezes. Tem uma carreira, né? Você vê falar muito que tem um cara que às vezes ele não é tão bom e virou profissional, não vê não? E você vê muitos aí, principalmente no amador, que o cara tecnicamente ele é sensacional, mas ele não sabe onde ele está dentro do campo. E isso é o grande diferencial entre você ser um atleta profissional e ser um atleta amador. É você ser inteligente taticamente e você buscar algo melhor. Legal. Aí você vai falar assim, Alemão, mas o Bruno Henrique nunca jogou base, não tem parte tática, e o Bruno Henrique joga no Flamengo. Certo ou não? Mas toda profissão tem as exceções. É aquilo que a gente estava falando do Materazzi, ele é uma exceção, a regra, né? Ele foge à regra, mas se você pegar o Michael, 99... que era do Goiás também é assim. E tem outros também, que às vezes acontece isso também, que é natural. Mas o cara tem porque eu costumo dizer muito assim, eu acho que o futebol está cada dia mais para formação. Quem tem mais... Vou falar aqui para você, tá? Quem tem mais condição de investir na formação do menino, esse menino tem mais chance de virar do que aqueles outros que não têm essa condição. É o que a gente estava falando de estudar, né? Desde o começo, a formação e tudo mais. Exatamente. Então, nessa linha, é a linha que eu trabalho. Em todos os aspectos. Em todas as minhas escolas. Porque hoje eu montei a minha primeira, quando eu voltei, eu faço um trabalho personalizado. Eu faço um trabalho de personal, eu atendo um cara, por exemplo, na academia dele, que ele gosta de futebol, joga futebol, treina comigo de manhã, e ele gosta de fazer. Então eu faço um trabalho de academia voltado para o futebol. Parte esportiva, né? Que não é para ele ficar forte, bombado, é para ele jogar futebol. Então são mecanismos diferentes de trabalho que você tem que usar para isso. Legal. Mas a minha primeira escola foi a do Country. O pessoal lá, tem um pessoal que eles cuidam do futsal. E o Country abriu um campo para treinamento de futebol. E eles me convidaram, os caras sabendo que foi bem na semana que eu voltei. Porque o Dave trabalhou comigo, estudou comigo, e ele trabalha no Marista, trabalhou comigo no Marista, que eu trabalhei 6 anos no Colégio Marista também. E até eu que indiquei ele para o Colégio Marista, numa época lá. E eles me convidaram para montar a parceria com ele. Então eles cuidam do futsal e eu do campo. Então eu fui para o Country, hoje no Country nós estamos... Eu tenho sub-9, sub-10, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15. Estamos ali dentro do Country hoje, acho que com
nas todas as categorias, 130, 140 alunos, só dentro do country, em 2 dias na semana, né? Que eu não trabalho todos os dias. Então, foi muito legal lá a repercussão. Talvez hoje lá eu tenha minha melhor equipe, sub-10, sub-11, e vem vindo um sub-9 bem legal aí, que é a minha melhor equipe que está dentro do country, porque os meninos competem no futsal há bastante tempo. O trabalho do futsal, da FIP, que chama, é muito bom. Os moleques são muito bons lá, o Christian, o Dave, o Cris, o Dave, a Júlia, que são as pessoas que comandam ali, na parceria com o country. Aí eu tenho a minha escola que hoje é dentro da ACEL, que era na ACM. Né? O Júlio Brevilieri, na época, tinha me cedido, mas a ACM fez uma... eles estão usando lá o espaço para uma outra coisa, e eu acabei tendo que sair, eu fui para a ACEL. E o pessoal da ACEL me abriu esse espaço. E lá nós temos 5 campos na ACEL. Legal. Só que é pouco explorado. As pessoas acham que a ACEL é fora, é longe. Rapaz, a ACEL do centro lá dá 10 minutos. Se você sair daqui lá, 10 minutos de carro. Da onde eu moro, que eu moro ali no Igapó, que é perto, é 5 minutos. Você sai da minha casa, 5 minutos você está na ACEL. Caramba. E lá tem 5 campos muito bons, muito bem cuidados. E lá eu só tenho uma turma. Terça e quinta de manhã. Eu tentei montar outras turmas, ainda não vingou. Tudo bem que eu também não tenho muito horário, mas a ideia lá é crescer. E eu tenho certeza que vai crescer muito, que é um lugar sensacional. Aí eu montei um projeto que chama Alefute. Eu fiz uma parceria com o Eduardo, da Fute Talentos. Junto com, na época, o professor Everton, que hoje ele é observador de captação do Atlético Paranaense. Ele me convidou e nós montamos uma equipe sub-13, sub-15. Mais voltado para a competição. Mais voltado. Então, os meninos, eles treinam 3 vezes na semana, eles treinam 1h30, né? A gente vai para competições. Segunda-feira nós estamos indo aqui para Pitangueira disputar uma competição sub-12, sub-13, sub-15. Legal. Né? Então, a gente joga o campeonato da Liga, a gente faz amistosos contra o PSTC, contra o Londrina, contra o Laranja. A gente faz esse tipo de jogo, já é outro perfil de trabalho. Aí é mais voltado para o futebol. Aí o menino não entra no jogo se não der. Lógico, a gente tenta colocar todo mundo, mas o moleque lá... Aqui, se você não... Se o time mas aí tiver... é levado mais como futebol profissional mesmo. Mais na iniciação. Entendeu? Legal. Que é até onde eu quero. Sub-15, talvez no máximo sub-16, dependendo da situação. Agora mesmo nós estamos no campeonato sub-16. Mas a base do meu time é sub-15. Então a gente vai sofrer, porque a base é sub-15. E então, aí, tipo... Nessa idade, os meninos já têm, né, uma certa... Quase que uma maturidade. É gostoso. É uma certa noção, né? Sim, É. sim. Foi, acho que o último campeonatinho que eu joguei quando tinha uns... Foi de sub-15, quando eu tinha... Aí já tava ficando ruim, nem entrava nos jogos. Mas, tipo assim, eu lembro que é pegado, já pegado. entende, Não, quer ganhar. pegado. É o seguinte... melhor, É gostoso, cara. É gostoso. A cobrança que eu faço neles lógico, é proporcional quase a uma cobrança que eu fazia para o profissional. Os trabalhos que são feitos com eles, basicamente os trabalhos que são feitos para o profissional. Lógico, dentro das proporções. Das né? proporções. Essa é a palavra mais correta. Dentro das proporções você faz. E aí a gente montou esse projeto, está com 1 ano e meio. Legal. Então, muito legal. A gente está no sub-13, 12, que a gente montou. A gente treina junto sub-13 e 12, mas a gente joga separado. Nós estamos ali, acho que com 42 moleques numa categoria. E no sub-15 a gente está ali em torno de 25 meninos trabalhando nessa categoria também. E por último, eu montei a parceria com a ZL Sports, que é o Guilherme e o Gustavo, né? Eles me convidaram, ficaram sabendo que eu estava com esses projetos. E aí eles me convidaram para trabalhar, montar um projeto com eles lá no antigo Grêmio Literário, que hoje é a Arena da Silva. Também tem 5 campos lá. Espetaculares. Espetacular para ser utilizado. Lógico que lá tem aluguel, tem um monte de coisa, mas você pode montar. E lá nós estamos apenas com 5 meses, se eu não me engano, 4, 5 meses. Segunda e quarta, vamos falar de misturado, um sub-11, 9, 10, está nessa categoria. E terça e quinta, um sub-15. Né? Que no qual lá eu participo, implantei a metodologia de trabalho. E tem um professor que trabalha comigo, o professor Paulo, que foi jogador, jogou no Londrina também. E ele trabalha comigo na ACEL e trabalha comigo lá. E aí a gente tem esse projeto lá. Além do Colégio Positivo, que eu terceirizei o futsal e o vôlei do Colégio Positivo só para alunos. E eu coloquei profissionais para trabalharem, né? Que trabalham lá. Professor Gabriel, professor Ivan, professor Danilo, professor Cleverson e mais um professor do vôlei, que o vôlei aumentou bastante. A gente teve que colocar mais um professor para ajudar. Então, um trabalho bem legal. E o trabalho, talvez, que eu tenho mais longevidade, assim, que é uma parceria com o Ricardo Vilela,
da URV lá, que ele faz um projeto Bola na Rede sensacional. Ele tem no Aterro, tem no CSU, tem a academia dele. E eu, em alguns horários que eu tenho disponibilidade, eu trabalho com ele junto também. Que legal. Além de atender condomínio de sábado, além de atender um condomínio de domingo, eu vou lá e dou um treino. A gente vai ter que mudar seu apelido pra Raimundo, tá cheio de escolinha. Não, Mas- e o melhor de tudo é que, assim, a gente pode falar que ser técnico no profissional foi um desvio de rota? Tipo, foi meio inesperado? Ou... Então. Eu posso falar pra você que foi um presente de Deus pra mim. Uhum. Verdade. Porque, assim, é engraçado. Sensacional. O seu sonho foi sempre trabalhar com a Com a formação, criança. o que você faz hoje. Exatamente. Jogou profissionalmente, sabia É. das dificuldades do mundo profissional. E aí pegou o cargo de treinador, trabalhou primeiro nas categorias de Aham, base do é. Londrina, tinha bons resultados. Isso. E aí a diretoria achou, por interesse muito bom, ter Em você 3 como- meses do Sub-17 eu fui pro Sub-20. Então, O Sub-20 eu peguei um time totalmente reformulado. E nós chegamos à semifinal. E perdemos para nós mesmos a semifinal. Com todo respeito ao adversário, mas nós perdemos para nós. E no outro ano, nós ficamos 17 jogos no Paranaense com 17 vitórias. sim, Nós fizemos 78 gols e tomamos 15, 14 na Caramba. era competição. uma máquina de jogar bola. Sensacional. Esse... Eu tenho esse dado que um analista meu, o Silvio, fez na época que me passou, eu guardei, tirei uma foto, tá no meu computador. Foi uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Assim, E aí, sensacional. quando veio E a o profissional, oportunidade, assim, né? né, meu? Eu falo pra você, profissional, talvez foi pra fortalecer a minha carreira. Fortaleceu demais a minha carreira profissional. A minha história como atleta, como ser humano, como aprendizado. Eu aprendi, eu apanhei pra caramba. Tomei umas porradas, né? E me fortaleceu muito. Eu mudei como ser humano depois do profissional, sabia? Caramba. É. O legal do profissional, assim, quando você chegou, eu lembro bem que o primeiro comentário foi assim, pô, o alemão veio da base, mas sabe que ele tem aquela estrutura, ele estudou pra isso, porque eu lembro que falou, pô, um técnico mais estudado. Vai chegar com uma metodologia diferente, vamos ver como os jogadores vão reagir. E o Campeonato Paranaense foi uma baita campanha. Foi. Nós chegamos a uma semifinal daquele Chegaram ano. na Foi tipo a semifinal. Taça Rio, né? Foi. Eram 2 turnos diferentes, você fazia a semifinal e nós chegamos numa delas. No segundo turno, que o time já encaixou melhor, no segundo turno nós chegamos na semifinal. E aí as primeiras fases da Copa do Brasil, que também, uma vitória nos pênaltis no jogo que foi sufoco, mas aí chegou Nós ganhamos avançando, lá né? no Rio. Me fugiu o nome do time, velho, que a gente fez o primeiro jogo. Nós ganhamos de 2-1, lembra? Eu tô Golaço tentando do Anderson lembrar. Oliveira. Sim. Nossa. E o Anderson Oliveira, que salvava muito, né? Ele era muito bom. Então nós ganhamos lá, depois nós ganhamos do Paraná, empatamos com o gol do Luquinha, que foi um jogador que tava, quando eu cheguei no Londrina, os caras estavam falando pra dispensar ele, e eu fiz ele jogar, ele fez um golaço de falta. Fiz ele jogar não, né, meu? Ele jogou, mas eu ajudei, assim, no processo de crescimento dele, de formação. O Paraná Clube ganhamos os pênaltis, o Alan pegou 2 pênaltis aquele dia, 1 ou 2 pênaltis. E depois do jogo, pra mim, assim, talvez o jogo mais marcante da Copa do Brasil. Lógico, do Bahia aqui, nós perdemos lá com o Fonseca, depois perdemos de 4-0, depois eu assumi, nós ganhamos do Bahia aqui de 2-1 no jogo de volta, mas precisava fazer muito mais gols. Mas o jogo mais sensacional foi o do Botafogo da Paraíba. Sim. Do Gênison, na época. O Gênison jogava lá. E o Marco Aurélio, aquele Marco Aurélio, baixinho. Sim. Rapaz, ele batia na bola, sensacional. Que nós ganhamos lá com 25 minutos do primeiro tempo que o Rômulo foi expulso. Lembro. Eu fiz um sistema que na hora, até o próprio Marcinho achou, eu tirei um meia. Eu não tirei atacante, eu tirei meia. E fiz 2 linhas de 4. Fiz 2 linhas de 4 com apenas um atacante na marcação e no contra-ataque nós ganhamos de 2-0 dos caras lá. Sim. E quando a gente veio jogar aqui, eu falei para os meus jogadores assim, falei assim, nós estamos com a vantagem de 2-0, nós podemos perder de 1-0, perder de 2-0, vai para os pênaltis. Eu falei, se nós for jogar para perder, nós vamos perder o jogo. Nós temos que jogar para ganhar o jogo. E foi 3-3. Um jogaço, 1-0, 1-1, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Nós sempre na frente, Sim. né? Sensacional. Quando acabou o jogo, os 2 times caiu no gol do vestiário. A bola terminou no gol do vestiário com um ataque nosso. O ataque nosso? Acho que é um ataque nosso. Nós atacamos, se eu não me engano, no segundo tempo para cima. Os jogadores deitaram na área, todo mundo morto, exausto de tanto correr, de tanto dar a vida no jogo. Talvez tenha sido. E a fase da Série C e a fase da Série B,
até a 17ª rodada, até a 12ª entre os 4 da Série B, fantástico, né? A única derrota do Bragantino na competição foi para nós aqui no Estado do Café, no jogo 11 horas da manhã. Eu tava nesse jogo, eu assisti esse jogo. Espetacular esse jogo. E um jogo que eu tinha uma estratégia de jogo que eu não gostava que os meus extremos baixassem para marcar a lateral. Eu gostava deles ataque, eu deixava de mano, e os meus laterais e os meus zagueiros tinham que jogar de mano e se virar. E naquele jogo, com 20 minutos, era para estar 2-0 pro Bragantino, porque não teve como nosso time marcar os times, o cara era muito bom. E já era Red Bull, né? Já era Red Bull. E na parada do tempo técnico, eu peguei a prancheta e falei assim pro Marcelinho e pro Anderson. Falei, meus filhos, esquece o que eu falei para vocês na pré-eleição. Marca. Vai até morrer com os laterais. Senão a gente vai perder o jogo. E eles fizeram. E nós ganhamos o jogo de 1-0. E tanto é que o Marcelinho saiu do Estado do Café direto pro hospital, que ele ficou totalmente desidratado. Um calor do caramba nossa. aquele dia, 11 Ele saiu da manhã, vomitando do jogo. Esse horário, velho? Ele saiu vomitando do jogo, totalmente desidratado, teve que ir pro hospital tomar soro. Rapaz. Naquele jogo. Foi sensacional. E aí houve a demissão, houve tudo mais. E a pior parte do Londrina para mim foi a Série C. Cara, interessante entrar no caso de 2019, porque o seu começo ali no Campeonato Paranaense, também nessa preparação, foi com um time que não estava completo, porque boa parte do time do Londrina foi pro Novo Horizontino, assim como o Roberto Fonseca. 2019. 2019. Foi com o Roberto Fonseca pro Novo Horizontino, porque era um lance que o Londrina tinha de emprestar, e depois do Campeonato Paulista esses jogadores voltavam para a disputa da Série B. Você pega um time com vários garotos da base e faz uma campanha boa, tanto na Copa do Brasil quanto no Paranaense, aí volta esses jogadores que estavam no Novo Horizontino, o time fica mais encorpado e encaixa. Até ali a pausa para a Copa América, uma campanha boa. O que aconteceu ali nesse meio tempo que talvez não tenha dado certo pro trabalho não continuar? O que deu certo, que eu penso, tá? Uma que eu tava dentro do clube já há 1 ano e meio, quando eu assumi, quase 2 anos, né? Que eu entrei em fevereiro dentro do Londrina e eu assumi em janeiro do outro ano. Basicamente 2 anos. Então eu conhecia tudo do clube, já, em 2 anos. E eu conhecia todas as características de todos os jogadores que permaneceram, inclusive algum deles, que os caras não queriam lá nem de perto, que é o Raí Ramos, Sim. que é o Marcondes, que é o Marcelinho e que é o Marcinho. Principalmente esses 4, o clube não queria os caras dentro de lá, porque eles não tinham capacidade de jogar no Londrina, e os 4 foram titulares meus, porque eu via neles um potencial e faltava na minha concepção naquele momento. Talvez em outro momento, que estivesse outro nível de jogador, talvez eles não se encaixariam, eles não iam jogar. Mas no que foi proposto pelo trabalho, pela diretoria, de que não teria contratação no Paranaense, e que nós teríamos que jogar com o que nós tínhamos. E quando esses jogadores, eu pedi para eles permanecer, que 2 ia permanecer, mas ia ficar dentro do elenco, que 2 deles não ia nem permanecer no clube, e eu falei para a diretoria, eu quero esses 2 jogadores comigo. E quando eu assumi, eu chamei individualmente e falei para eles qual que era a característica deles, qual que era o potencial de cada um deles, e o que eu esperava deles, de todos eles, e botei eles para jogar, juntamente com os meninos da base, que fez 2 anos sensacionais comigo, que eu já conhecia, Bianchi, Anderson, Luquinha, Mateuzinho, esses meninos aí que subiram, juntamente com esses caras que tinham um potencial, mas que estavam meio fora do contexto, eu mostrei para eles que eles tinham potencial e que eles tinham capacidade, tanto é que o Raí Ramos chegou no São Paulo, hoje está no Ceará. Né? E o Marcondes jogando aí, o tempo inteiro jogando. O Marcinho também fez umas campanhas sensacionais. O Marcelinho foi onde o Marcelinho foi. E tinha o Coringa dos jogos também, que era o Safira, né? Entrava, fazia. Mas o Safira, eu não tive essa relação com o Safira, porque o Safira não estava mais, ele voltou depois. Sim. Eu não tive essa relação de início do Safira. E os caras acreditaram no que eu estava falando, acreditaram no meu trabalho, e nós fomos bem. Quando chegou na Copa, no meio do ano da coisa, houve uma pausa e houve a venda dos meninos. Então foi vendido Anderson Oliveira, foi vendido o Luquinha, foi vendido o coisa. E eu vou falar para você que eu, na época, houve uma venda, falei, tudo bem, tem que vender, os moleques também têm uma projeção de vida, deixa eles ir. Só que depois eu analisando, foi vendido na hora errada, no momento errado. Não vendido, podia até ter sido vendido, mas não podiam ter saído. Eles tinham que ter feito um sistema para sair no meio do ano. Além disso, houve algumas contusões também ali,
que acabaram prejudicando, né? E além do mais, o relacionamento ali que acabou tendo um problema com o Dagoberto na E época, essa né? Que saída acabou tumultuando um pouquinho o ambiente. Aí com essas trocas, os resultados elas começaram a não vir com tanta frequência como estava vindo, perdi, ganhava, empatava, começou a dar uma queda. Mas quando nós fomos pro último jogo, quando o Botafogo, que eu fui mandado embora, nós éramos sexto. Aí nós perdemos pro Botafogo, que eu não tinha nem jogador de banco, inclusive eu subi o Danilo, que o Danilo nunca tinha jogado profissionalmente, eu botei ele para jogar, ele fez o gol, ainda jogou bem. E eu fui mandado embora depois. Talvez eu saiba por quê, não vou falar porque não veio ao contexto, mas talvez eu saiba por quê. Mas o nosso time estava completamente desconfigurado do que tinha. E foi uma saída de baseada pro mas entregou em Portimonense sexto na ainda, época, se for né? pensar que esse ano caiu, né? Na minha derrota, nós fomos para oitavo, mas eu entrei em sexto. Né? E aí é isso daí, você ganha de novo, você volta para sexto, volta para quinto, você estava naquele meio ali, sabe? Tava no bolo. E aí houve a minha saída, houve a interrupção, até eu voltar de novo para a Série C. Né? Aí quando eu voltei na Série C, aí já foi um contexto bem complicado. Porque nós estávamos na pandemia, não dava para treinar, o Paranaense já foi, né? Já foi daquele jeito, já foi terrível. Dinheiro não tinha, reclamação que não tinha dinheiro. Nós já entramos no Paranaense com 3 meses de salário atrasado. E nós entramos sem dinheiro, era um valor muito baixo, talvez era um dos piores valores de contratação da Série C, em termos financeiros, que o clube podia pagar na época. Não estou falando se está errado, se está certo, é o que o clube falou, o salário que nós podemos pagar é esse, e é esse tipo de jogador que você vem comprar. Aí, dentro da Série C, houve um planejamento meu e do Germano de contratação, que nós, a cada posição, nós estudamos 3, 4, 5 jogadores para cada posição que nós queríamos contratar. Os jogadores que eu escolhia batiam com o do Germano, e nós procurávamos informação com pessoas de fora sobre os jogadores, que nós não podíamos errar. Nós não tinha como errar a contratação, entendeu? E foi um tiro no revólver, não uma bala. Exatamente. E todos os jogadores que nós contratamos, praticamente todos, deram resultado pra gente, né? Com as suas limitações, com as suas dificuldades, eles deram resultados. Com pouco dinheiro, sem torcida, sem nada, que foi um ano, né? Mas também é aquilo que eu falo, os jogadores, eu tenho muito a agradecer, porque os jogadores confiaram muito no que eu falava, né? No que eu fazia. E aí no final também, né? No final ali, também houve uma situação ou outra, tanto é que eu saí no último jogo, não foi eu que fiz, foi o Silvinho, né? O Sérgio acabou, eu peguei o Covid no penúltimo jogo, não pude ir pro jogo, o Varta foi pro jogo para mim, eu trabalhei de casa, e aí houve uma situação dentro do jogo, que eu acabei me discutindo com o presidente durante o próprio jogo, o penúltimo jogo, numa ligação, né? Eu estava na minha casa, ele estava no estádio, e aí eu fiz uma modificação, houve uma situação que eu acabei discutindo com ele, eu achei que ali não era o momento para ter ligação naquele momento, com era certeza. uma situação do jogo, e eu acabei desligando o telefone, ele me ligou, eu não retornei, a partir daquele dia ele me mandou embora no outro dia e nós nunca mais nos falamos. Que doido isso, e eu ele saí te ligou no meio do jogo. E eu saí completamente com a cabeça muito tranquila, muito fria, porque eu fiz o que eu tinha que fazer, eu estava trabalhando dentro do jogo, as modificações que eu tentei fazer dentro do jogo era para ganhar, de repente eu vi que se eu não retornasse uma modificação nós íamos perder para o Ipiranga, e houve um empate. E por Deus, foi o melhor resultado, porque o Ipiranga conseguiu manter vantagem, o Ipiranga conseguiu ter condições de acesso, o Paysandu conseguia ter condições de acesso, e nós só dependíamos de nós. Né? O melhor resultado. É o melhor resultado possível. Não, só dependia de nós. Se o Paysandu ganha, ele subia e nós não. Mas o jogo era lá em Erechim. E o time do Ipiranga era muito bom. E o time do Ipiranga, se ele ganha e a gente não ganha, ele sobe. Tanto é que eles estavam ganhando até os 45 e nós estávamos empatando até os 45, até o Londrina fazer o gol. Né? Aquele gol contra lá do alemão ainda, por obra do destino, foi um tal de alemão que fez o gol contra do Remo e nós acabamos subindo. Até o jogo do Ipiranga, que foi o penúltimo jogo, eu estava dentro do trabalho desde o início, também foi um trabalho muito bom. Nós tivemos nenhuma derrota dentro do Estado do Café. Nós tivemos, de 12 jogos, nós tivemos na primeira fase, de 10 jogos, nós tivemos 8 vitórias, se eu não me engano. E no quadrangular final, que nós não conseguimos ganhar dentro,
mas nós ganhamos fora. Ganhamos do Ipiranga, ganhamos do Paysandu. Paulo, eu achei isso uma doideira. O cara te ligou no meio do jogo. Você tava trabalhando de casa, fez a substituição no meio do jogo, assim. Meu, isso eu simplesmente louco, né? desliguei Bizarro. o telefone. Eu sempre falei assim, ó, eu fiz isso pra isso. Pô, mas você tá querendo... Desliguei o telefone. Aí na hora que eu desliguei o telefone, ele ligou de novo e eu não atendi, porque não tinha por que eu atender o telefone. Por mais que ele seja meu patrão, Mas você tá eu tô trabalhando, tô dentro de um contexto. Então você não me contrata, você vai lá e dá treino, você vai lá e bota outro. Exato. Você não tava no campo, mas tava pilhado com o jogo. Eu tava super nervoso dentro. Você imagina eu dentro da minha casa, assistindo o jogo na televisão, com o rádio, conversando com a minha comissão técnica, tendo que tomar decisão, sendo que eu não estou enxergando o jogo. Você conseguiu entender, não? Uma coisa é eu estar dentro do estádio, eu estar enxergando o jogo. Você está vendo o que a câmera mostra. Eu estou vendo o que a câmera mostra. Dentro do que a câmera mostra, o que eu posso fazer? É aquilo, eu estou tentando fazer. E, inclusive, o gol que nós tomamos do primeiro gol do Ipiranga, eu trabalhei na sexta-feira muito com meus jogadores, que eles iam fazer o gol daquele jeito se nós não marcasse. Que foi o gol de escanteio. Lembra que nós tomamos gol com 3 minutos? Sim. Escanteio aqui na direita. No começo do jogo... E a bola foi lá no segundo pau, o lateral entrou de fora da área e fez o gol. E eu peguei da minha casa na sexta-feira, eu trabalhei taticamente lá no CT da minha casa com os jogadores e mostrei para eles, ó, os caras trabalham assim, assim, assado. Se vocês não marcarem, toma o gol. Então você faz isso. O meu jogador não fez o que eu pedi. E tomou o gol. E nós conseguimos empatar o jogo. E eu tentei ganhar o jogo. Nessa de tentar ganhar o jogo, eu abri um pouquinho, eu tirei um volante. E quando eu tirei um volante, o Ipiranga foi para cima de nós, até errou um pênalti. Quando o Ipiranga errou um pênalti, eu fiz uma recomposição. Tirei o Celcinho e coloquei o outro volante, me fugiu o nome dele aqui agora, pra gente equilibrar o jogo. E aí, quando eu tirei o Celcinho, todo mundo ficou bravo comigo. Na época, o Estrela... Foi isso que gerou... Exatamente. Aí todo mundo ficou bravo comigo, eu sei. Fiquei sabendo também, não é só ali, muitas coisas. E eu fiz o que tinha que ter sido feito. Entendeu, não? E aí, então, tudo isso daí, depois eu longe da minha família em Prudente. Que eu fui pro Grêmio Prudente para um projeto que eu fiz 3 jogos e me mandaram embora, né? Projeto é esse. Era um projeto que tinha que me mandar embora depois de 3 jogos. Eu empatei em casa, empatei fora e perdi fora, né? E aí me mandaram embora. Aí eu fui lá para Jaraguá do Sul, longe da minha casa, longe da minha família, minha filha com 14 anos, meu filho com 17 anos, minha esposa sozinha tendo que cuidar da vida toda. Eu falei, não é isso que eu quero para mim. Não quero ficar longe da minha família, não quero ficar longe da minha casa, não quero viver essa vida de instabilidade, né? Hoje você ganha, você tem que ganhar, porque se não ganhar você vai ser mandado embora. Eu falei, eu não preciso disso, eu estudei, eu tenho profissão, se eu tiver que trabalhar em qualquer coisa, eu vou trabalhar, vou seguir minha vida, eu não preciso disso. E foi aí onde eu mudei meu foco, entendeu? Não me arrependo absolutamente de nada disso. Aí você fala para mim, irmão, pô, mas se você tivesse ido para um time grande depois de 2019, talvez eu estaria no futebol até hoje. Porque mas, eu gosto, entendeu? Não. Mas a coisa tomou outros rumos que pra mim não vale a pena. De forma irônica, as suas 2 demissões não foram crises do time. De jeito nenhum. Do Londrina. Longe disso. Longe disso. Ele sabe, eu falo isso, na verdade, desde... Nossa, ele fica bravo até. Eu fico bravo até. Porque eu acho inconcebível, e até porque a campanha que o Londrina fez em 2019... culminou na queda para a Série C, e aí eles tentaram corrigir o erro que foi da sua demissão, te trazendo de volta para esse campeonato com uma condição ainda pior. Muito pior. Ainda pior. Pra você ter uma ideia, nós terminamos o ano com 7 meses de salário atrasado. Aí você fala para mim assim, como é que um time sobe da Série C para a Série B com 7 meses? Aí você fala assim, mas era direito de imagem. Direito de imagem. O jogador ganha na CLT 1.000 e ganha por fora no direito de imagem 5.000. Um exemplo. O salário dele é o da CLT ou é o direito de imagem? O CLT. Não. É o direito de imagem. Para todo mundo, a CLT. A CLT. A CLT estava 3 meses. Sempre que completava 3, ia completar 3 meses, pagava-se. Né? Porque não pode passar de 3 meses que o jogador tem direito de pedir a rescisão contratual. Então, toda vez que ia completar 3 meses da CLT, pagava-se. Mas o direito de imagem, ele é que chegou a 7. 7. Aí você vai subir um time da Série C, com talvez a menor folha de pagamento da Série C de 2020. Talvez, não sei. Mas se não for, é uma das menores. Com 7 meses de salário atrasado. E você chegar a ter um acesso da série C. Né? Com tudo isso que aconteceu e tudo mais. Então, assim, muito tranquilo, velho.
muito, mas muito tranquilo do que eu fiz, muito feliz com a minha vida, com a minha família, muito feliz com a tomada de decisão que eu tomei, né? E tentando fazer o melhor hoje para as pessoas que estão ao meu lado. Que é a coisa mais gostosa, se abraçar uma criança que ele jogou, às vezes ele está chorando porque ele perdeu, você vai lá, consola, explica que isso faz parte do crescimento, do aprendizado, que ele vai perder muito na vida dele. Ele não vai perder só no futebol, ele vai perder em muito, né, a vida da gente. Eu costumo dizer que talvez a gente perca mais do que ganha na vida da gente, e a gente tem que saber conviver com isso daí, ter maturidade para sobreviver, e ensinar e ter a maturidade. E tá hoje aqui tendo o privilégio de estar com vocês no podcast, ter o privilégio de estar com a parceria com o Nilson Filho lá no podcast Futebol Alemão, transmitir os jogos do Londrina, que também é muito gostoso, né? Você falar de tática de jogo, eu gosto demais disso. E a vida que segue, né, meu? E vamos trabalhando. Chama a gente pra dar um pitaco também, né? Lá qualquer hora. Bora. Em off a gente tava conversando também na sua experiência de dar treino pro profissional, que é outra coisa, né? Outra coisa. Você dá treino pras crianças, e às vezes para algumas pessoas que trabalham com você, que eles têm essa dificuldade de entendimento do treino, você precisa ter um pouquinho mais de paciência para trabalhar com isso. Agora o treino profissional é muito legal. Você monta o treino. Para você ter uma ideia, eu chegava no CT basicamente 1h30, 2 horas antes do treino. Então, a minha programação de treino era assim, eu na sexta-feira, eu programava todos os treinos da próxima semana. Eu tinha um macro ciclo grande, mas de toda sexta-feira eu programava todos os treinos que eu ia dar, todos. Inclusive, técnico, tático, tudo. Ele estava programado. E eu passava para o preparador físico passar o que ele queria da parte de aquecimento, dentro daquilo que eu queria para o meu trabalho principal. Legal. Tudo isso montado, eu chegava meia hora e montava meu treino. 1 hora antes do treino, eu montava. Eu deixava meu treino dentro do campo, montava. Eu gostava muito de fita, estaca. Eu gosto de fazer esses treinos dinâmicos. E eu montava meu treino. E eu ficava dentro do campo, conversando com a comissão técnica. Os jogadores chegavam rodinha, peteleco, golzinho, né? Que eles gostavam de fazer lá. E a gente ficava, na hora que começava o treino, e você solta a bola para os caras, e os caras têm qualidade técnica, e o treino flui, é muito gostoso, né? É muito bom. O treino acontecer, você pede, os caras fazem. Realmente foi um momento sensacional. Até por isso que eu acabei me emocionando um pouquinho aqui, porque foi um presente de Deus, realmente, para mim, sabe? Eu vivi o futebol dentro do campo, eu vivi grandes jogos, grandes coisas. Lógico que eu não fui um jogador de time grande, eu não fui um jogador de São Paulo, de Corinthians, de Flamengo, eu não fui isso, mas eu vivi final de Paulista, eu vivi acesso de Série B, eu vivi acesso de Série C. Então, assim, eu vivi coisas muito boas aí na minha vida também, que o futebol, dentro da minha capacidade, me deu, né? E uma história que eu construí dentro do futebol, não deixar de agradecer a minha esposa, né? Os meus pais, os meus irmãos, os meus sogros, meus cunhados, meus amigos, pessoas aí, muitos treinadores, muitas pessoas em volta do futebol que me ajudaram e que eu tenho amizade até hoje, me ajuda até hoje. E se eu tenho uma condição de vida hoje aí de respeito dentro de Londrina principalmente, né, fora também, não foi só por mim, né? Se os resultados aconteceram foi porque os jogadores fizeram, porque os jogadores acreditaram, principalmente os de início de 2019 e os de 2020, acreditaram no que estava sendo passado e eles fizeram acontecer e as coisas aconteceram. E isso me trouxe uma experiência muito grande, tanto profissional como pessoal, e a vida que segue aí. E vamos seguindo o barco, né? Beleza? Isso é legal porque, mesmo não sendo programado e tudo mais, você viveu 3 áreas do futebol, né? Você começou como jogador, depois você foi para treinador e na formação. Treinador profissional, agora voltou para a formação. Isso é muito legal porque dá muita bagagem. Você consegue conhecer muito isso, você consegue tratar de jogadores de diferentes perfis, diferentes posições, fazer o psicológico. Você comentou muito de ter o grupo na mão e tudo mais, acreditar em você. Isso é muito legal do futebol. E mostra que não é só o futebol, né? Tipo, não é só uma partida. É muito mais. A gente fala assim, futebol é muito mais que futebol. Ele envolve muita coisa. Até porque você está lidando com pessoas, né, meu? E assim, você lida com pessoas em situações difíceis. Jogador que perdeu o pai, jogador que talvez não tem pai. Jogador que às vezes está com uma dificuldade dentro de casa, né? De relacionamento. E você precisa motivar o cara a estar bem, você precisa ajudar. Jovens jogadores, eu tenho um exemplo de um jogador que ele é extremamente talentoso. E eu cansei de dar exemplo para ele, cansei de dar... ajudar. Até um dia que eu cheguei, eu apelei com ele, eu falei, você não vai ser nada,
do jeito que você tá, você não vai ser nada, velho. Infelizmente, você me desculpe por falar isso, mas você não vai ser nada. Porque você não quer ser nada. E aí, passar 3, 4 anos, eu encontrar ele me abraçar e falar, professor, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Aquele dia que você me falou isso, aquele dia minha vida mudou. Porque eu perdi meu tempo. Eu realmente não vou ser um grande jogador, porque meu tempo passou. Mas se eu tivesse te ouvido desde o início, talvez eu seria outro jogador, né? Então, tem uns que escutam, tem outros que não escutam, tem uns que vão, tem uns que não vão, e faz parte da vida, né? A gente também nem sempre fala o mais correto, né? Também, às vezes, eu não falo a coisa certa, às vezes eu também erro, né? Eu penso numa coisa, às vezes não é a situação, mas é muita experiência, velho. É muita coisa boa. Sair de casa com 14 anos, morar sozinho com 14 anos, pegar ônibus em São Paulo com 14 anos, viver longe da minha mãe e do meu pai muitos anos, construir uma família com 21 anos que eu casei, minha esposa com 18, a gente está junto há 31 para 32 anos, legal. Vamos fazer 26 anos de casado, temos 2 filhos lindos, maravilhosos aí que estão seguindo o caminho deles também. Então é vida, você vai aprendendo, né? Vai apanhando aqui. Como eu falei, depois que eu passei no treinador profissional, eu ainda mudei muito a minha vida, mudei muito minha maneira de pensar muitas coisas, sabe? Muitas coisas. E, então a gente aprende todo dia, né? A gente aprende todo dia, a gente cresce todo dia, a vida ela é muito dinâmica e você precisa todo dia melhorar, né? Você nunca vai ser o cara de amanhã o que você é hoje e certamente você não é hoje o que você foi ontem, né? Então a gente sempre tem evoluções e a gente precisa disso, né? Beleza? É uma baita jornada, né? Pô, cara, tem história. Sensacional. Tem história. Dá pra gente ir longe, né? Vamos assunto por assunto. Eu acho maravilhoso, porque... E fora desculpa te cortar, claro, imagina. Ele tá falando de muita coisa. Quando eu parei de jogar, eu joguei o Campeonato Amador aqui, tá? Joguei ainda um pouco, pelo menos uns 3 anos de Campeonato Amador aqui. Conheci muita gente no Campeonato Amador, country, iate, Campeonato Interno, que é uma delícia. Tem muito time bom, tem muito cara bom aqui ali em Londrina, que joga. todo final de semana tem, né? Se ele sai hoje, bom. aí tem... Londrina tem muito. Então, assim, eu joguei, bicho, em tudo que vocês imaginarem de situações. Inclusive vai ter um futebolzinho da Tarobá, estamos precisando de volante. Se quiser participar. É só uma peladinha? Se for uma peladinha, eu jogo. Se for jogo que vai ter uma pancadinha, eu tô fora. Eu preciso dar aula. Eu preciso dar aula segunda-feira. Eu tô nessa agora, sabia? Não, agora tem que ser o jogo mais tranquilo. Amanhã eu tenho que dar aula, velho. Se eu for lá e me machucar, como que eu vou dar aula? Eu preciso do meu corpo. Mas, Alemão, assim... Histórias, o futebol é fascinado em contar, né? Qual que foi, acho que a mais emocionante pra você? Rapaz, amarelinha. Pra poucos, né? Você sabe que quando eu fui convocado pra seleção, eu não tinha mais idade para ser base. Porque a seleção, na época, pra ir na seleção sub-20, você tinha que ser depois de agosto. Eu era de março, no último ano. Por exemplo, eu tinha 19 para 20 anos, eu tinha que ser nascido em agosto. Mas eu era nascido em março. Então eu não tinha mais expectativa. E eu lembro que quando eu era criança, eu falava na Copa de... Vamos lá. Na Copa de 86, na Copa de 94, eu vou estar na seleção. Na Copa de 98, sabe quando a criança fala, é o ano, daqui 4 anos e tal. E então você tinha aquela perspectiva. E até porque o Londrina botava muito jogador na seleção. O Matsubara botava muito jogador na seleção. Alguns jogadores antes de mim foram para a seleção, eu sabendo que os caras foram. Então você cria aquela expectativa de seleção. E aí, eu não tinha mais, porque eu não tinha mais idade. E aí um dia, eu estava treinando no VGD, o João Severo chegou em mim e falou assim, Alemão, depois você desce lá no escritório, que é lá no VGD, lá embaixo, né? Eu falei, por quê, João? Ele falou assim, você vai ser convocado para a seleção. Eu falei, convocado para a seleção? Vai sair a convocação e hoje teu nome vai estar na lista da convocação. Eu falei, você tá de brincadeira. Eu falei, é sério. Na hora que acabar o treino, você toma um banho e desce lá que o fax vai chegar. O fax vai chegar às 6h30. Desse jeito. O fax vai chegar às 6h30. Eu tenho o fax, acredita? Eu tenho o fax na minha casa, guardado, que eu recebi. Aí eu desci, tomei banho, fui lá, cheguei lá. Aí daqui a pouco chegou realmente o fax da convocação dos 3 jogadores do Paraná. A Federação Paranaense manda para os clubes. Os 3 jogadores. Não foi o Alex, porque o Alex não estava nessa. Eu e mais um jogador lá, que era do Paraná. O Alex foi na outra, na outra convocação.
Eu, um tal de Jorginho do Atlético Paranaense, e tinha mais um jogador. E aí eu fui. E quando eu cheguei lá na seleção, que eu entrei na Granja Comari, que nós fomos fazer a preparação da Granja Comari. Quando eu desci no aeroporto, que os caras foram lá, pegou a gente, levou para a Granja, a receptividade, a recepção, a forma que eu fui tratado na seleção. E depois eu ir representar a seleção na França, jogando o torneio de Toulon, que é um torneio mais tradicional de base que existe até hoje. E o Londrina e o Brasil fazia, se eu não me engano, uns 10, 12 anos que não ganhava o torneio. E a gente foi campeão invicto em 6 jogos, 6 vitórias. Jogando ao lado de Juninho Pernambucano. Nossa. Né? Lendário. Lenda, Juninho Pernambucano. E quando a gente foi entrar na estreia, o Juninho chegou em mim e falou: Alemão, é nosso primeiro jogo pela seleção, né? Nosso primeiro jogo pela seleção. Pô, boa sorte que a gente possa arrebentar. Né? E aí a gente foi campeão junto, e depois no segundo ano eu joguei com o Alex, com a Tirso, né? Na segunda convocação, e na qual eu fui capitão no segundo ano. Que bacana, eu fui cara. capitão da seleção no segundo ano. Então, se você falar assim, ápice, o que foi melhor para mim, pô, foi seleção brasileira. Não tem. Há poucos, não tem. Não existe. A emoção de você ouvir o hino nacional e saber que você está representando seu país ali dentro. E olha que na época nós não tínhamos a repercussão que tem hoje. Os jogos não eram passados na televisão, você não tinha canais para você ver o tempo inteiro. Hoje a gente vê até o momento da convocação, o jogador filma, né, com a família e toda a reação, né? Então, assim, mas para mim o ápice foi isso daí. Né? Foi realmente O chegar à Juninho seleção. treinando um asfaltinho ali, vendo ao vivo. Naquela época já era absurdo, porque ele era muito novo, assim como você, né? Ele era diferenciado. Tanto é que, na verdade, ele e o Leonardo vieram do esporte. O esporte fez uma campanha sensacional naquele ano. Ele o atacante Leonardo, que depois jogou no Vasco, jogou num monte de time no Corinthians e tudo mais. E eu tive a oportunidade de jogar com o Leonardo no Paysandu, no final da carreira, e ele morreu faz uns 3 anos. Ele teve um problema de saúde sério e ele acabou falecendo, infelizmente. E o Juninho seguiu, mas batia demais na bola, né? Ele era um meia clássico, né? Um segundo volante clássico. Na época ali vocês já viam nos treinos que ele era diferente. Diferente, velho. Diferente. Assim como o Alex era, né? Diferente. O Atirso, lateral esquerdo, tanto é que jogou no Flamengo, jogava demais. Atirso era muito demais. Jogava muito. O Atirso também participou do meu podcast, gente boa. Gente boa demais, Atirso. E engraçado, né? Pouco tempo depois, essa convocação foi quando? Desculpa a pergunta. A convocação foi em junho de 95. 98, o Juninho fez um dos gols mais emblemáticos da história do Vasco na Libertadores contra o River. É absurdo. É porque eles chegaram da Copa do torneio e foram os dois direto pro Vasco. Ele e o Juninho. Ele e assim como alguns jogadores chegaram, o Paulo César, que hoje é lateral, hoje ele é treinador das categorias femininas do PSG da França. Ele era lateral esquerdo do Nacional de São Paulo. Assim como eu, ele foi convocado num time pequeno. Né? Com todo respeito ao Londrina, né, gente? Que Londrina é um grande clube, né? Eu devo tudo ao Londrina, mas assim, não estamos falando de Flamengo, de São Paulo, né? E ele foi de um clube muito menor, né? Que o Nacional de São Paulo é muito menor do que o Londrina em termos de história, a nacional. E ele chegou e ele era lateral esquerdo, assim como esse Maurício de hoje, do Londrina. Exatamente igual. Ele era um destro que jogava pela esquerda, que batia bem com a perna esquerda, com a perna direita e tal. E ele jogou no Fluminense, no Flamengo, no PSG, o cara arrebentou, né? Mas assim, ele foi muito bem, mas muitos jogadores saíram de time pequeno e foram direto para o time grande. Diferente de mim, que quando eu voltei da seleção, eu fui vendido para o Quim de Piracicaba. Eu não devia ter sido vendido para o Quim de Piracicaba. Com todo respeito à diretoria do Londrina. Sim. Os caras tinham que ter me colocado no Palmeiras, no Flamengo, no São Paulo. Valorizou no Grêmio. Tô de seleção. demais, Você né, tá de cara? brincadeira. Pô, tô de seleção, calma aí. Pô, você tá de brincadeira. Não, mas vocês concordam comigo? Não? Mas com certeza. E naquela época você não tinha um Não intermediador, empresário não existia ali pra empresário. ver. Você sabe o que não aconteceu? tinha nada, né? Os caras foram acertar meu salário e acertaram um salário que eu achei um salário baixo. Eu nem entendia de salário. E veio um cara falar assim: eu posso ser teu procurador? Eu falei assim: não, você muda meu salário? Se você for, você pode ser. Um cara de dentro do Londrina. Aí ele falou: não, Alemão, não tem o que fazer, porque já foi feito o contrato. Eu falei: não, então não precisa. Você não faz nada por mim, o que você vai fazer por mim? Exato. Não, eu vou trabalhar pra frente. Eu fiquei muito bravo na época. Na época eu nem queria ir pro Quim de Piracicaba. Aí os caras falaram assim: se você não for, você vai ficar aí, nós vamos mandar outro. Mas a gente tem maturidade, por isso que eu falo que hoje o empresário ajuda. Porque se eu tivesse um cara do meu lado, eu ia falar assim: não,
pode deixar ele aqui, ele não vai. Deixa ele aqui, não precisa ir, deixa ele aqui. Ah, vai encostar ele, pode deixar ele aqui. Aí você trabalha ele e bota ele em outro lugar. Você conseguiu entender? Porque aí a galera já começa a olhar para outros lugares e valoriza melhor o atleta, eu fui para a seleção brasileira, titular da seleção brasileira. O time, sabe que ano que era o time da seleção? Era 7-3. Eu era 7-5. Eu fui titular, nós fomos campeão. No outro ano, inverteu. Eu era 7-5 e os caras eram 7-7. Que é o Alex, que é o Atirso, que é esses caras. Inverteu o ano, entendeu? Não. Mas eu já tinha sido vendido para TAM, já estava lá em São Paulo. Sabe quando a coisa ela caminha de um lado que poderia ter sido diferente? Sim. E eu, na época também, talvez eu tivesse uma imaturidade de poder ter lidado diferente com isso, né? Mas eu não admitia eu ter ido pro 15. Eu fui voltamos à seleção. De verdade. Aí eu fui pro 15 para piorar, eu fui capitão da seleção brasileira. Fui campeão de novo. E o 15, para piorar, não fez nada. Eu permaneci no 15. Nossa, cara. Nossa. Você dava pra ter trabalhado. Pô, você tá de brincadeira. O cara bicampeão. E não ganhava, fazia 10, 12 anos, Bruno, né? Quando você tá de brincadeira, Bruno. Porra, você esquece. É pra deixar qualquer a TAM, na época, patrocinava o Atlético Mineiro. E outra, que não fosse o Atlético Mineiro, fosse qualquer um. Já estava em São Paulo, qualquer um dos 4 grandes? Não tem justificativa para não pegar um moleque de 19 anos para 20 anos, 2 vezes na seleção brasileira e botar no time grande. Não existe justificativa. Eu também acho que não. Não existe. E aquilo me desmotivou muito, sabia? Não. E eu perdi 2, 3 anos da minha vida dentro do 15. Porque eu me desmotivei, fiquei sem vontade. Assim, eu não tive motivação para jogar. Eu caí demais. O 15 na época jogava Virei reserva do 15. Virei reserva do 15, fui pro Ituano, reserva do Ituano, acabei jogando no Ituano depois. Até 2002, até eu ir pra Itália, eu quase em 2001, quase que eu paro de jogar. E o 15 jogava nessa época? Verdade, eu falei com a minha esposa, eu vou parar de jogar bola. Eu tinha 23 para 24 anos, eu vou parar de jogar bola. Eu falei, eu vou ficar desse jeito aqui, ó. Você tá doido. Cada dia você tem que esperar um telefone pra me ligar. O cara que é dono do meu passe, que era até os caras tava pouco aí porque estava acontecendo para mim. Eu quase parei. Eu só não parei porque eu fui para Itália. Eu ia parar aquele ano, com 25 anos de jogar bola. Eu estava decidido a parar. Eu falei, não, eu vou ficar fazendo o quê nisso daqui, gente? Você tá doido. Né? Não quero isso para mim, não quero. Vou seguir, vou fazer outra coisa na minha vida. E aí houve a oportunidade da Itália. Quando eu fui para a Itália, foi muito bom. E na minha volta eu fui para o Paulista de Jundiaí, que era a Série B, e que nós chegamos às semifinais do Brasileiro da Série B. O 15 era qual? O 15 era a segunda do Paulista. Poxa. Nossa, mas aí... É complicado. Rapaz, os caras que não desmotiva. Você entendeu? Você volta da seleção para ir pra Série B do Paulista, a A2 do caso que chama, A2. né? Jovem ou veterano não tem como, cara. Você fica... Qualquer não um. tem jeito. Pra desmotivar mesmo. É pra desmotivar. E aí, quando eu venho pro futebol profissional, que acontece tudo que aconteceu, que vocês viram no Londrina, qual é a minha motivação de continuar sendo treinador de profissional? Já tá calejado, né? Não dá, né? Não tem motivação de ser, porque você sabe que amanhã vai ser mandado embora, você sabe que você não tem estabilidade financeira, você sabe que tudo é... Não existe, entendeu? Não. Então, por isso que eu falo pra você fala assim, você é um frustrado? Lógico que eu não sou frustrado, eu sou um cara que vive o que acontece na minha vida. Eu sou um cara que eu tenho coragem, eu trabalho, o que tiver que fazer eu vou fazer, entendeu? Não. Agora, eu tenho uma capacidade, que eu acho que essa capacidade ela me trouxe até aqui e tá conduzindo a minha vida, tanto capacidade profissional como a família que eu criei, que é minha esposa, meus filhos, que estão seguindo o caminho deles. Então isso não tem preço para mim, né? Isso para mim é o que mais vale. Eu sou um cara religioso, tenho a minha comunidade lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida que eu vivo, nós somos coordenadores dos coroinhas da minha igreja, fui membro da pastoral familiar durante 17 anos, desde o dia que nós paramos de jogar bola, que eu parei de jogar, eu entrei na pastoral familiar lá da minha igreja e nós estávamos até agora, nós pedimos licença porque a minha esposa está coordenando os coroinhas da nossa igreja. E é um trabalho sensacional que a gente faz, né? Meu filho é coroinha, meu filho é ministro. A gente trabalha de uma forma de que você tem que viver uma vida digna, uma vida honesta, viver para Deus e trabalhar. E seguir sua vida, velho. E construir sua vida. É isso que você precisa fazer. É isso que eu ensino para os meus filhos, é isso que eu prego para os meus alunos, é isso que eu prego para as crianças que estão comigo, para eles buscar um caminho melhor para a vida deles. E só depende deles, não depende de ninguém. Não adianta colocar a culpa em ninguém, culpa em nada. É você, depende de você e você busca o seu caminho. Né? Muita gente vê muita história de pessoas que não era nada na vida, pobre, coitado, não tinham o que mais. O cara hoje é médico. É. Né? Exatamente. Porque ele quis.
né? Ou ele é um bom advogado, ou ele tem uma boa profissão, ou ele tem uma boa empresa. O cara às vezes consegue abrir uma empresa e a vida segue. Depende de você, não depende de ninguém, né? Com certeza. E é isso. Cara, eu vou voltar a falar isso aqui, Bater porque nessa o Caio tecla. já bateu 1 hora, quase 1h30. 1h30, né? 1h30 que eu não vi o tempo passar de novo. Eu não vi. E dessa vez foi pior ainda, porque empolgou conversando de futebol. E eu falo pra caramba. Não, né? mas empolga conversando de tática, conversa de carreira, conversa de tudo. Acabou, eu não vi o tempo passar. Queria agradecer muito a sua presença aqui, tá, Alemão? Que isso. Inclusive, pedir pra você divulgar suas redes sociais, suas escolinhas aí, pra quem estiver nos acompanhando. Esse episódio vai estar no YouTube, no Spotify, também no portal Tarobá News. E, cara, eu já gostava muito do seu trabalho, já admirava muito. Já em 2019, quando eu acompanhei toda a saga do Londrina, 2020 também. E mais ainda agora, depois desse papo, muito obrigado por estar com a gente, viu? O prazer é todo meu. Eu agradeço, Bruno, o seu convite de estar aqui. Adorei o seu convite. Não vi a hora de vir, tá? Mas como eu tô tendo muitos jogos de sábado, meu sábado ele realmente é tenso, velho. É das 6 da manhã, eu dou um treino 6h15 da manhã no condomínio e depois eu tenho jogos. Sábado aqui em Londrina é muito tradicional ter jogos, né? Muito, pra meus tudo quanto é lugar. priminhos pequenos Pra jogam tudo todo quanto é sábado. lugar. É muito bom, é muito bom. E agradecer muita alegria. Na verdade, assim, ó, eu tenho o meu site, né? Alemão Futebol, www.alemãofutebol. Lá tem todos os meus locais de treino, tem todos os meus horários de treinos, né? No WhatsApp também, no Instagram também, Alemão Treinador, Alemão _ Treinador. Lá também a gente tem bastante informações. E lá tem os telefones de contato no WhatsApp e tudo mais, né? Agradecer muito os meus parceiros, né? Que estão comigo há todo esse tempo aí, já há 2 anos a gente trabalhando, todas as pessoas que trabalham comigo, profissionais. Hoje, eu acho que hoje a gente está aí num grupo aí, se eu não me engano, já de 8 ou 9 profissionais trabalhando junto, né? E isso é bom, que a gente cria emprego também, né? Bacana, aham. E todos eles pessoas sensacionais, bons profissionais. E a ideia é agregar mais, né? Agregar para a gente atender a população e também dar emprego, né? Eu acho que isso é bacana pra caramba, fazer aquilo que a gente gosta. Beleza? Muito Com prazer certeza. gigantesco estar aqui com vocês, Pô, tá Alemão, bom? muito Agradecer obrigado, a TV Tarobá viu? pela essa oportunidade de estar aqui novamente. Fazia tempo que eu não vinha na TV. E vai ter mudança em breve. Apesar que é o também. podcast, mas é da TV Tarobá, isso é muito bom. Sim. Muito obrigado 2 vezes por estar aqui hoje. Eu estava comentando até antes de começar. Quando eu fazia faculdade de jornalismo em 2019, fui fazer meu TCC. Me passaram seu contato, comentei contigo. Eu estava como treinador, né? Exatamente, como treinador do Londrina, e ele prontamente me atendeu, conversou comigo, me ajudou bastante, sem nem saber quem eu era. Ficou muito bacana o trabalho, inclusive. Pô, que legal. E me ajudou muito nessa época. Então, muito obrigado 2 vezes por, naquela época, conversar comigo sem nem saber quem eu era e me dar essa moral. E muito obrigado por hoje também. Que é isso, mano. Prazer é todo meu. A gente... Se Jesus veio para servir, né? Por que não a gente servir, né? Na verdade, Eu também faço meu ele agradecimento. que é o maior de todos. Com certeza. Serviu, veio para servir. Esse ensinamento que ele deu pra gente, é isso que a gente tem que fazer, né? Eu também agradeço, Alemão, porque assim, nós 3 aqui, eu sou o mais novo. Tá e eu... engatinhando, tá começando. Mas você é bom, você vai longe. Fevereiro aí Ele é bom, ele é bom. Fevereiro eu termino a faculdade, então tá na porta de saída já, né? Mas eu agradeço muito por conhecer a sua história um pouco mais, porque eu, como mais novo, eu vi muito mais você como técnico do Londrina. Não conhecia muito a sua história como jogador, eu te acompanhei minimamente no Juventus de Jaraguá do Sul, porque eu tive a oportunidade de assistir um jogo uma vez lá no estádio. Você não estava como treinador, mas foi aí que eu comecei a acompanhar o time. Quando eu fui, o Regis, ex-jogador do São Paulo, que jogou de ala, jogou de lateral, ele estava lá na época, aí eu acompanhei e tal, aí foi quando eu acompanhei o time e vi você lá. Então foi muito legal. Tive primeiro conhecer a sua história, assim, foi uma aula aqui que a gente recebeu e conhecer um pouco você e como o seu trabalho também. Eu que agradeço, foi muito bom. E por último, antes da gente encerrar, na verdade a gente encerra, mas essa camisa do Londrina aqui é especial, porque a gente quer um autógrafo dela, a gente vai deixar ela aqui sempre no nosso Arena Tarobá, tá? Sempre que tiver convidados novos, a gente quer deixar essa camisa sempre lotada e você vai ser o primeiro A a estreia assinar. sua. A estreia totalmente sua. Que E honra. novamente agradecer, porque, como o Guilherme falou, uma aula.
que você deu pra gente. Foi uma aula de verdade. Obrigado. Muito obrigado, viu? Prazer. Fechou. E lembrando aí que você pode acompanhar esse episódio no YouTube e no Spotify do Grupo Tarobá de Comunicação, além do portal tarobanews.com/Londrina. A gente fica por aqui, mas nos vemos nos próximos episódios do Arena Tarobá. Até mais.